Salve, salve galera, Ferrer na área, saca só. Imagina ficar preso em um jogo de realidade virtual e aparecer extremamente overpower 500 anos no futuro. Pois é pessoal, o nome desse anime é The New Gate e o nome vai estar no primeiro comentário fixado. Então já maceta o like e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Fiquem com o resumo aí, valeu! O jogo The New Gate é um MMORPG de última geração que fez muito sucesso, onde uma tecnologia revolucionária permitiu os jogadores de explorar um vasto mundo em realidade virtual. Escolhendo seu personagem entre diversas raças, os jogadores podiam se juntar aos amigos para aventuras emocionantes, podendo farmar derrotando criaturas poderosas, acumular uma grana através do comércio ou se tornarem ferreiros habilidosos, forjando armas super poderosas. Tudo que você imagina estava ao alcance de New Gate, um MMORPG online no mundo todo. Só que se você quer moleza, senta no pudim, já que certo dia o jogo de repente se tornou letal. Uma vez dentro, você não podia deslogar, e além disso, a morte no jogo significava ir de base no mundo real. Shin, nosso protagonista e o jogador mais poderoso do jogo, lutava para sobreviver usando sua vasta experiência, esperando um dia acabar com esse jogo do capiroto. Acompanhado por seu grupo de 3 jogadores, Shin explorava cada canto dessa realidade virtual, enfrentando chefes cada vez mais perigosos, determinados a extinguir a vida dos jogadores presos ali. Em uma dessas caçadas, Shin encontrou a Origem, o guardião do portão, e mesmo cortando as asas do monstro, o mesmo se regenerava completamente. Tendo em vista impedir essa regeneração, Shin ataca com tudo, usando todas as suas habilidades para derrotar a criatura. Embora tenha quase eliminado, a Origem continuava se regenerando. Shin então usa a dança da lâmina do luar, infundindo sua espada com poder extra, e eis que então finalmente consegue derrotar a Origem. Com a eliminação, Shin conquista os títulos de Quebrador de Limites, o Realizador e o Libertador, e a oportunidade de finalmente sair do jogo. Ao verificar sua lista de amigos, viu que todos estavam saindo do jogo, um por um, até que ele ficou por último. Despedindo-se do The New Gate, Shin se prepara para sair, mas antes que pudesse, um portal se abre diante dele, teleportando o mesmo para um lugar desconhecido. Ao relar numa pétala, ele percebe que aquele lugar parecia real demais para ser um jogo, mesmo com a avançada tecnologia de realidade virtual. Ao verificar seus atributos, descobre que todos estavam acima de 2000, ultrapassando até mesmo os limites. Apesar disso, ele estava ansioso para conseguir deslogar, mas o botão de logout havia simplesmente desaparecido do menu. Ao tentar se reconectar com seus amigos, percebe que nem mesmo tinha conexão com a internet, confirmando que aquele mundo era realmente real. Diante disso, teve um breve momento de pânico, mas logo se acalma para enfrentar a situação. Sua primeira ação é usar um item que o levava de volta à sua base que foi registrada, e seguindo o caminho indicado por um pássaro mágico, ele dá de cara diante das muralhas de uma cidade desconhecida. Depois de um longo tempo, nosso prota encontra sua casa e uma elfa passando perrengue, sendo perseguida por alguns caras. Os homens levaram a elfa embora para obter informações da mestra dela, mas foram surpreendidos por um porco selvagem gigante emergindo da floresta, obrigando eles a fugir. Quando o monstro estava prestes a atacar a elfa, Shin intervém mandando de base a criatura. Nesse momento, ele percebe que podia ajustar o poder de suas magias, e que o peso dos ataques físicos voltavam para ele. Em seguida, a elfa agradece por tê-la salvo e se apresenta como Tiara Lucent. Sua mestra Shini Razor, subgerente do Santuário da Lua, era o verdadeiro alvo dos capangas. Ouvindo isso, nosso prota reconhece a mestra da garota e se surpreende por ser uma das integrantes do seu antigo grupo. Refletindo sobre a presença do Santuário da Lua nesse mundo, Shin questiona Tiera sobre o paradeiro de Shini. No entanto, ela relutou em revelar a localização da mestra, pois mal conhecia o garoto. Mas já que é encarregada da loja dos recados para Shini, Tiera permite que Shin entregue uma dessas mensagens, cada uma custando 1000 Jules. O problema é que Shin não tinha ideia do que era esse dinheiro e possuía apenas Jaws com ele. Tiera supõe que ele tivesse retirado a moeda de alguma caixa de itens, já que apenas poucas pessoas da realeza e anciãos tinham acesso a ela. Além disso, as moedas Jaws tinham o poder de invocar feitiços, tornando elas valiosas, equivalente a cerca de 100 milhões de Jules cada. Assim, Shin reflete que o valor de um Jaws dentro do jogo seria basicamente um centavo. Curiosa, Tiera pergunta sobre a identidade de Shin, que se apresenta como um simples aventureiro, classificado como humano superior pelas configurações. A garota responde que os humanos superiores foram extintos, restando apenas os comuns. E também menciona que apenas 6 humanos superiores existiram e estavam desaparecidos desde o dia do declínio da glória, há 500 anos, um evento que causou o desaparecimento em massa de inúmeros humanos. Nesse momento, Shin lembra que após derrotar a Origem, os nomes da lista de jogadores iam desaparecendo, e se o número dessa escala sumiu, então esse deve ter sido o evento.
Juntando as peças, nosso prota percebe que esse mundo era o New Gate depois de 500 anos. Após a revelação, Shin oferece a moeda Jaws para Tiera para dar aquela fortalecida na amizade, e a garota fica admirada com o belo design da moeda. Ele sugere que a moeda seria útil para a elfa, já que sua raça usava muita magia. Tiera conta que sua mestra mudou sua aparência com magia ilusória, pois os elfos de cabelos pretos eram considerados azarados. Devido a essa superstição, Tiera foi expulsa da sua aldeia, até que sua mestra a resgatou. Shin então colocou uma barreira mística ao redor da loja, mantendo-a segura nos últimos 100 anos. Ao indagar sobre isso, nosso prota descobre que o cabelo original de Tiera era prateado. Nisso ele se lembra de um feitiço chamado Presente Amaldiçoado, e por sorte, possui a habilidade de purificá-la. No entanto, mesmo após o feitiço ter sido lançado, não alterou nada na aparência de Tiera, exceto por uma mecha de cabelo prateado. Isso deixa ela emocionada em ver seu cabelo original após 100 anos. Nosso prota então convida Tiera para atravessar a barreira mística, prometendo protegê-la de qualquer ameaça. Finalmente, Tiera consegue atravessar a barreira e caminhar livremente pela floresta, emocionando-se com a beleza do céu. Quando voltam ao Santuário da Lua, nosso prota comenta que visitaria a próxima cidade em busca de seus outros companheiros, já que a cidade vizinha era o reino de Beirilish. Tiera entrega uma carta de recomendação que o ajudaria a passar pela fila de inspeção da cidade. E antes de vazar, Tiera promete ao Shin que irá avisá-lo assim que Shin'Yi retornar no Santuário da Lua. Eis que um tempo se passa e, prestes a atravessar a fila de inspeção, Shin vê na prática a verdadeira utilidade da carta de recomendação. Enquanto passeava pelas ruas do reino de Beirilish, nosso prota é conduzido até a Guilda de Aventureiros, um ótimo lugar para começar a coletar informações. Lá ele solicita sua inscrição como aventureiro e a atendente o orienta a subir as escadas à esquerda e seguir até o balcão. Ao seguir as instruções, Shin encontra com uma atendente idêntica à anterior, descobrindo que a moça do andar de baixo e essa eram irmãs gêmeas, sendo essa a mais velha e uma chamava Celica e a outra Sílica. Ela informa ao nosso prota sobre os procedimentos necessários, que é basicamente pagar a taxa inicial e preencher os papéis. O prazo que ela dá é que o cartão da guilda só estará pronto no dia seguinte, então Shin aproveita o tempo analisando o ambiente e percebe a presença de muitas armas de ferro e cobre na guilda, refletindo que as qualidades das armas eram superiores no passado do jogo. Logo em seguida, Sílica chega com o prato solicitado por Shin, e ele comenta que é difícil comer com alguém encarando ele, mas a garota estava lá para verificar a autenticidade da carta de recomendação do Santuário da Lua. Embora Shin não se importe com a verificação, ele preferia terminar de comer antes de enfrentar o mestre da guilda. Só que isso não rolou, já que o mestre estava logo atrás de Shin, e era o mesmo homem que estava no primeiro balcão da guilda. Ele se apresenta como Barlux Hen e pede para ver a carta de recomendação. Para confirmar sua autenticidade, Barlux compara a carta de Shin com uma autêntica, e ambas brilham, indicando que a de Shin não era falsa. Nosso prota explica que a carta foi dada por Tiera, e Barlux comenta algumas instruções que a elfa deveria ter transmitido ao entregar o item. O mestre conta que essa carta permite entrar em qualquer país sem passar pela inspeção, sendo aceita em todas as guildas. No caso de alguns lugares, sendo possível até mesmo marcar uma audiência com o rei. No entanto, muitas pessoas roubam ou até matam para obter essa carta, então Shin deve garantir que pode protegê-la. Caso contrário, ela terá que ser destruída naquele momento. E Shin promete cuidar do presente dado por Tiera, honrando o nome da garota. Nisso, Barlux se levanta para formalizar o compromisso de Shin e expressa grandes expectativas nele. Antes de ir embora, Shin precisa ter suas habilidades testadas ali mesmo. Então, já pela noite, nosso prota já estava cansado devido a toda a agitação e reflete planejar aumentar seu rank assim que receber o cartão da guilda. Ao acordar pela manhã, Shin percebe que realmente estava no New Gate, e quando volta à guilda, ele agradece a atendente por recomendar a pousada, e ela nota suas novas roupas. Shin explica que essas roupas permitem mais liberdade de movimento, mas ele sabe que um aventureiro de nível inferior não deve se destacar com roupas chamativas. Celica entrega o cartão de aventureiro para Shin, explicando os 9 ranks disponíveis e como ganhar pontos para subir de rank, podendo aceitar trabalhos até 2 ranks acima do atual. Shin decide fazer uma missão de colher gramas Hilks, um ingrediente famoso de poções. Ao se despedir, Celica observa que ele não parece muito forte, mesmo que tenha sido reconhecido por Barlux pelas suas habilidades. Um pouco mais tarde, Shin já está há 3 horas procurando pelos itens, quando identifica um monstro se movendo no radar. Próximo do monstro, ele avista um Skullface Jack, uma criatura de nível 359, ao lado de uma carruagem toda destruída, indicando que a criatura estava em uma luta recente. Lembrando das conversas que ouviu na guilda sobre o Skullface Jack, que estava fazendo várias vítimas nas redondezas,
Shin decide enfrentar o monstro de uma vez por todas. No entanto, a força e a agilidade do monstro indicava que não seria moleza. Ele observa que essa criatura era um morto-vivo carregando uma espada de elemento luz, algo que Shin nunca tinha visto antes. Apesar de seus ataques, Shin não consegue causar grandes danos na criatura, e sua própria espada começa a mostrar sinais que já estavam uma porcaria. Decidido a vencer, Shin desativa seus limites e parte pro ataque, destruindo o coração do Skullface Jack numa talagada só. Apesar da vitória fácil, Shin não curtiu muito que a espada do morto-vivo tenha sido arremessada para longe. No entanto, pelo menos consegue lutear uma pedra preciosa, o que o faz perceber que o mundo real é muito mais emocionante do que ele esperava. Nesse momento, a espada voava e acabou atravessando a janela de um castelo próximo a uma garota chamada Rione. Ao examinar a espada, os soldados examinadores são chamados para determinar sua composição e descobrir quem a arremessou para dentro do castelo. Rione reflete que provavelmente ela pertencia a alguém muito forte. Enquanto isso, Shin volta à cidade e encontra alguns aventureiros só o pó da rabiola. Um soldado comenta que foram vítimas do Skullface na Floresta do Norte, onde apenas 4 dos 12 soldados sobreviveram. Shin lembra da carruagem que estava lá na floresta, e um dos soldados menciona uma espada que voou pela floresta até quebrar a janela do castelo, perguntando a Shin se ele sabia de algo. Nosso prota só finge demência e o soldado pede que informe ele caso descubra alguma notícia. De volta à guilda, nosso protagonista relata o ocorrido para Celica. Com a matança do Skullface Jack, foi solicitado um pedido de extermínio de alta prioridade para eliminar a criatura, mas logo em seguida, Shin mostra o orbe que tinha dropado do morto-vivo. A atendente fica impressionada e não conseguia acreditar que Shin derrotou um monstro tão forte sozinho. Ele pede para a garota dar aquela acalmada, e enquanto conversam, uma elfa de cabelo verde chamada Els se aproxima. Celica conta sobre a façanha de Shin, mas nosso prota explica não ter provas. Mas Els estranha o fato de um aventureiro novato ter enfrentado o monstro sozinho. Nisso eles decidem examinar a pedra preciosa para confirmar suas origens, pois monstros mortos-vivos como Skullface Jack surgem quando os rancores ou apego dos mortos se fundem com a mana. Pelo fato da Floresta do Norte ser perigosa, muitos acabam indo de base por lá. Mesmo assim, a mana daquela área era fraca, o que não deveria permitir a criação de um monstro tão poderoso. Shin não acha normal ter uma criatura de nível 359 ter surgido daquele lugar, então as garotas ficam cautelosas com a dimensão daquela ameaça para o reino. Celica pega a orbe dropada para determinar a força do Skullface, enquanto Els está convencida de que apenas um rank A poderia derrotar um inimigo daquela força. Dito isso, Shin pede para Els não contar a ninguém sobre isso, já que ele não estava muito afim de ficar famoso ou algo do tipo. Em seguida, ele faz uma pausa para bater uma larica, e Celica, a irmã gêmea de Celica, acompanha ele até uma mesa vazia e serve um drink para ele. Ela aproveita e pergunta se ele se importa em compartilhar a mesa. Eis que do nada, vemos uma pessoa meio dark andando na guilda, e todos olhavam espantadas pro mesmo. Esse rapaz tinha com ele uma lendária lança mágica Venom e se senta com o nosso protagonista, se apresentando como Wilhelm Aves, um lanceiro de nível 188. O Will elogia o equipamento de Shin, mesmo ele sendo um novato, e nosso prota responde que veio do interior e não estava familiarizado com os costumes da cidade grande. Nisso o rapaz fica surpreso dele não estar espantado e explica que seu apelido vampiro se deve à habilidade de sua lança, que drena a força vital das vítimas. Shin dá uma zoada nele, perguntando se não era vampiro porque ele era mais branco que um palmito, e nisso todos ficam surpresos com o comentário do nosso prota, achando até que o garoto poderia estar bêbado. Nisso Celica chega com o rango e os dois param de conversar, já que a fome estava demais. Depois de encher a pança, Shin visita uma biblioteca, algo que não fazia há muito tempo. Ele passa o dia lendo sobre a história do reino de Berilish, fundado há 511 anos. Ele se lembra do relato de Tiera sobre o declínio da glória, que ocorreu 500 anos atrás, resultando no desaparecimento de várias pessoas. Nosso prota considera que o fato dos jogadores sumirem quando deslogaram do jogo pode estar relacionado a esse evento, e quando lê sobre as raças desse mundo, ele percebe que são exatamente as mesmas do jogo. Já em outro local, Barlux convoca uma reunião sobre a morte do Skullface Jack. Um dos presentes pergunta por que quem abateu o monstro não pegou o equipamento dos espólios, e Els responde que o aventureiro não viu nada de bom nos loots. Um tiozinho comenta que aqueles que recebem a carta de recomendação geralmente não são normais, mas Barlux argumenta que também recebeu a carta e que era uma pessoa normal. A avaliação da pedra confirma o nível 359 do Skullface, o que eleva o monstro ao nível King, o que é assustador, pois pode significar que existam outros monstros desse calibre na Floresta do Norte. Dito isso, o cavaleiro quer saber mais sobre o equipamento do Skullface e quem o derrotou. Barlux comenta que o executor desejava permanecer em sigilo, mas o cavaleiro pergunta sobre as armas do esqueleto. Ele menciona que a espada que voou para dentro do castelo apareceu no mesmo dia em que o Skullface foi derrotado. A lâmina da espada tem cerca de 2 metros de comprimento, feita de uma liga de aço mágico e mitril, encantada com um feitiço do elemento luz.
podendo ser uma arma do mesmo nível da espada que é um tesouro da nação de Berilish. Visto que esse talvez seja um equipamento lendário, não seria inteligente ignorar alguém que derrotou o portador de uma arma desse nível, ainda existindo um grande problema nessa história. Nesse mesmo momento, nosso prota amassava um espetinho de rua na praça da cidade, até que uma criança demi-humana se aproxima. Shin pergunta se a garota queria um espetinho, e a mesma acaba aceitando. Enquanto come, ela cria coragem para se apresentar como Millie. Nosso prota também se apresenta e pergunta se ela tem alguém para levá-la para casa. Nesse momento, ela aponta para Will, que aparece para um reencontro inesperado. Shin pergunta se ela era a filha do rapaz, mas ele responde que não, e explica que ela é uma das crianças do orfanato da igreja, e como Millie é boa para fugir, ele vive tendo que ir buscar ela. Will também comenta que Millie é tímida, então fica surpreso por ela ter interagido com alguém como Shin. Nisso a garota se aproxima e pede no ouvido de Shin que ele vá salvar uma raposa na floresta do norte antes de ir embora. Deitado na pousada, nosso prota reflete porque Millie pediu para ele salvar a raposa, mas como não tem nada para fazer até a Shin aparecer, ele decide investigar o caso. Nisso ele se lembra que tem um meio de entrar em contato com sua antiga companheira, então no dia seguinte ele vai direto para o Santuário da Lua. Ao chegar lá, ele pede para a elfa mandar uma mensagem para Shin, pedindo para ela encontrar-se com ele caso reconheça a espada que ele deu a ela. A garota fica impressionada com a arma de nível arcaico, chamada Lua Azul, e a mesma pertencia à mestra dela. Os dois fizeram a espada juntos e somente ambos poderiam usar. A garota estava surpresa com a qualidade dessa arma, e Shin explica que a espada era feita de liga de Quimeradita, uma presa do dragão da morte negra, uma escama da fera revolta oceânica e uma lágrima de Elementeio. Tieira responde que nada mais pode surpreendê-la quando nosso prota aparece diante de todos esses loot de monstros lendários. Nosso prota se desculpa por isso e comenta que através da Lua Azul é a única maneira da mestra dela se lembrar dele. Dito isso, a elfa aceita ajudar e Shin a entrega uma carta mágica que vai alcançar ele não importando sua localização. Tieira deveria enviar caso tenha notícias da mestra dela, bastando escrever o nome dele e dizer a palavra enviar. Tieira questiona por que o garoto não manda essa carta direto para Shin, e ele responde que até tentou, mas que não funcionou nenhuma das vezes. Por conta disso, ele acaba tendo que provar para Tieira que essas cartas funcionam. Então ele sai do santuário e a carta chega imediatamente para a elfa, logo após ele enviar. A real é que por algum motivo, essas cartas não poderiam ser enviadas para Shin. Provavelmente deve depender se conheceu ou não a pessoa neste mundo. Visto a utilidade da carta, Tieira pede alguma dessas para ela, então nosso prota aproveita que tem várias sobrando e dá algumas para a elfa. Como ela estava se tornando uma maga, Tieira gostaria de estudar esse item mágico, então Shin dá 3 delas para cobrir o valor de envio que ele pediu. Assim que vai embora, Tieira se pergunta por que ela não tenta enviar direto para a mestra, já que seria bem mais fácil. Um tempo se passa e vemos nosso prota já na floresta do norte em busca da tal raposa. De repente, ele ouve uma voz assustadora mandando o garoto ir embora dali. Ele sabe que isso seria um feitiço de barreira mágica, mas como é resistente à interferência mental, nosso prota não pode ser atingido por essa magia, apesar de que isso não deixa de ser um sinal de que algo estava próximo. Indo em direção à floresta adentro, Shin descobre uma escada gigante com algumas estátuas no topo, e no final dela tinha um pequeno santuário. Assim que ele chega lá, não ouve mais a voz sombria da floresta, por isso ele entende que ali seria o centro da barreira. Conforme foi avançando, ele ouve algo estralando, e assim que ele entra no santuário, vê uma raposa deitada no centro de um símbolo desenhado. Quando se aproxima e analisa, ele vê que o filhote de raposa estava envenenado e amaldiçoado. Diante disso, ele logo consegue evitar a morte do animal, ficando aliviado ao curar a raposinha, mas acaba sentindo algo escutar um barulho estranho. Seu radar indicava a aproximação de uma horda de monstros, que no caso são esqueletos mortos-vivos equipados com armas. Era um número volumoso de inimigos, então nosso prota invoca uma lança com uma mão enquanto segura a raposa com a outra. Assim que o exército esqueleto avança, Shin utiliza o sulco penetrante para destruir metade dos inimigos, e em seguida usa a flor brilhante para derrotar o resto dos esqueletos. Ainda assim, seu radar identificava 2 inimigos logo à frente, que nosso prota não tinha reparado. Então as 2 estátuas de raposa se quebram e revelam 2 Invaded Golem, de nível 674. A raposa azul utiliza magias de gelo, enquanto a vermelha tinha poderes de fogo. A névoa negra dessa parte da floresta acabou criando um miasma que deu origem a essas criaturas, e Shin não tem escolha a não ser eliminar elas. Ele utiliza as amarras das sombras e aprisiona os golems, mas logo eles liberam o miasma dos seus corpos até formar uma cortina de fumaça que afetava a raposinha. Logo as bestas tinham se livrado das amarras e atacavam nosso prota, que mal conseguia enxergar os inimigos no meio desse miasma. Porém a raposinha olha para o círculo mágico onde estava e ao correr para o centro dele, Shin descobre que a névoa não invadia esse símbolo, além dele conseguir ver a localização dos inimigos. Assim que os monstros avançam mais uma vez, Shin invoca o arco de amarras para prender as 2. Ele pulveriza os monstros usando um ataque cataclísmico. A morte das criaturas levou a névoa embora, então a raposinha pula no garoto aliviada.
Conferindo o animal, nosso prota descobre que ela é uma Elemental, de nível 211, um dos monstros de nível mais alto no Daniel Gate, mas que deveria se parecer um humanoide ou uma raposa gigante, pois nunca ouviu falar de uma versão filhote. De qualquer jeito, Shin aproveita para adotar a raposinha, que já estava apegada ao garoto depois de salvá-la. Com uma nova companheira com ele, Shin reflete que nunca tinha visto no jogo golems afetados por miasmas e nenhum Elemental filhote, e espera que isso pode ser uma dica de como voltar para o mundo real. Enquanto ao mesmo tempo, vemos Shinee recebendo a carta mágica a pedido do seu mestre. De volta ao nosso prota, ele segue com a raposinha na cabeça e ele começa a refletir que nunca viu tantos Skullfaces juntos. Por isso, o certo seria reportar a guild, só que sem mostrar a raposinha pra ninguém. Dito isso, nosso prota tem em mente fazer uma parceria com a raposinha, onde ele seria seu domador e parceiro, mantendo o nível e espécime do animal oculto. E assim, os dois vão poder ficar juntos o tempo inteiro. Com a resposta imediata da raposa, nosso prota presume que ela aceitou, então ele recita as palavras do contrato, que afirma seu desejo em sempre caminhar com o Elemental. Logo, uma marca de união nasce no corpo dos dois. Após fazerem o pacto, agora era hora de decidir um nome para sua nova amiga, e ao chamá-la de Yuzuha, ela dá umas batidinhas na cabeça do prota, como uma forma de concordar. Em seguida, Shin recebe uma mensagem da Tiera, contando que já enviou uma carta para Shinee, e nisso ele se lembra que esqueceu que a elfa poderia ter feito isso sem problemas, decidindo agora voltar com Yuzuha para a guilda. Chegando lá, ele procura alguém para atender ele, e parece que as gêmeas Celica e Silica estão disputando para quem faria isso. A mais velha argumenta que o garoto estava parado bem na frente dela, portanto ela que deveria cuidar do relatório dele. Entretanto, a mais nova responde que normalmente ela não faz isso, mas resolve aceitar e ficar de bico calado. Enquanto isso, Shin volta a perguntar se vai rolar de fazer o relatório, então Silica para de rolar e começa o atendimento. Depois disso, nosso prota aproveita para dar uma olhada em outros trabalhos, e em um deles, alguém estava procurando um sucessor de habilidade para o orfanato da igreja. Como é um serviço sem rank, o garoto fica curioso com o que queriam aprender, e aproveitando que ele já queria visitar a Millie no orfanato, resolve aceitar o trabalho e partir. Chegando na igreja, nosso prota fica impressionado com a beleza daquele lugar, e ao ser abordado, explica para a mulher que ele tinha vindo atrás do trabalho solicitado e também gostaria de ver a Millie. A mulher parece desconfiada das intenções do rapaz, mas decide confiar nele e trazer a garota tigre até lá. Com a recepção calorosa da criança com Shin, a mulher fica aliviada e se apresenta como Tria, freira dessa igreja. Ela diz que se sente feliz por Millie ter se apegado tanto a alguém. Por falar na Millie, a garota agradece Shin por ter resgatado a raposinha, e ele aproveita para apresentar Yuzuha para a garota tigre. Explica que Millie foi a responsável por acionar o resgate da raposa. Logo, Tria comenta que estava procurando alguma pessoa com uma habilidade específica para ser ensinada na igreja, e por causa da natureza do serviço da freira, nosso prota presume que tem a ver com magia de cura, mas na verdade, Tria estava em busca da habilidade purificação. Apesar de ser algo raro, Shin alega possuir esse poder, mas comenta que só depende da freira para começarem o trabalho. A mulher imagina que o rapaz ia pedir um valor alto por conta da raridade dessa técnica, porém ele só deseja em troca saber sobre o poder da Millie, além de querer qualquer informação que a igreja tenha adquirido. Tria hesita por um instante, já que está lidando com um estranho, porém Shin precisava descobrir mais sobre esse mundo que está vivendo, e a igreja seria uma ótima fonte de informações. Nisso, Millie olha seriamente para a freira e diz que nosso prota não iria trazer problemas, então logo a freira aceita a proposta. Por mais que não acredite que vai coletar tantas informações para ele, porém nosso prota só gostaria de saber se Tria conhece alguém que vem para a igreja dizendo coisas que chamem a atenção dela, fora revelar a natureza do poder de Millie. A mulher começa informando que Millie possui o título de compositora das estrelas, por possuir visões do futuro que sempre concretizam. Shin supõe que pessoas mal intencionadas poderiam usar essa criança para fins malignos, mas é por isso que Tria sempre pediu para as pessoas que sabiam disso nunca compartilharem essa informação com ninguém. Na verdade, ela menciona que um aventureiro que era órfão nessa igreja, Wilhelm Ives, ajuda muito eles, já que intimida a todos que pensem em fazer o mal para as crianças do orfanato. Dito isso, Shin aceita o trabalho e Tria avisa que gostaria que a neta do ex-padre Dali aprendesse a purificação, que as coisas ficariam mais tranquilas se ela herdasse a igreja, e essa informação adicional fez Shin perceber que a situação não estava bacana no local. No pátio da igreja, as crianças se juntavam ao redor da raposinha para fazer carinho nela, que tá tão relaxada na mão das crianças que nosso prota não deixa de sentir uns ciúmes de leve ao ver aquela cena. Ele também questiona se Millie também não quer fazer um carinho na Yuzuha, mas logo percebe que ela é pequena demais para entrar no meio delas. Falando na raposa, Yuzuha se cansa de tanta gente e volta a virar o Pikachu do Ash, mas logo em seguida a garotinha chama a raposa e fica com ela no colo, contando que esse era seu plano desde o começo, o que surpreende Shin. Mas não só ele, a criançada também, que logo sai correndo diante do que ouviram. Nesse momento, o rapaz conhece outra freira, e ela conta que infelizmente o orfanato estava quase sendo fechado, já que a igreja não tinha um sacerdote
sacerdote no momento, e que precisaria de outro para assumir o posto. Tria poderia ser essa pessoa, mas para chegar nesse cargo é necessário um candidato que seja capaz de ter uma habilidade especial, uma purificação que foi pedida. Ainda por cima, tem um candidato a sacerdote que quer fechar o orfanato, porque não passava de um porco que só pensava em dinheiro, mas a Tria diz que Lácia, a neta do antigo padre, pode ter o direito de herdar a igreja caso aprenda essa habilidade especial, que evitaria que todo lugar caísse nas mãos daquele porco ganancioso. Millie comenta que Shin vai cuidar disso tudo para elas, e a freira responde que assim como sabe onde cada sanduíche está escondido no orfanato, a garota fera poderia estar certa nessa também. Então nosso prota percebe que nem todo mundo sabe que a garota é a compositora de estrelas. E mais tarde, quando Tria chega para chamar o aventureiro no pátio para conhecer a neta do antigo padre, a criançada estava toda dormindo no colo dele, que também não sabe como foi parar ali. A cena corta e conhecemos Lácia, que ao se apresentar se enrola e é toda atrapalhada. Tria confessa que a garota, apesar de esforçada, pode ser meio desleixada às vezes, então nosso prota se apresenta e diz que vai ser o responsável por ensinar a purificação para Lácia, que sem perder tempo, concorda. Antes de começarem, Shin pergunta se alguém sabe onde aparece um grande número de mortos-vivos de alto nível por perto. Eis que o Will aparece quando Tria responde que eles são comuns na planície fantasma. É informado ao rapaz tudo o que estava acontecendo e ele questiona se por acaso as irmãs não estão confiando demais nesse aventureiro. Porém, Tria argumenta que Millie disse claramente que Shin não seria um problema. Will pergunta se a garota viu alguma coisa e ela responde que sim, já que o lanceiro confia na visão da criança. Ele só dá um recado que em qualquer dúvida de traição do nosso prota, ele iria usar sua lança para dar uma empalada em Shin. Millie e as freiras pede para ele baixar a bola calabreso, que sabendo que ele era sem paciência, questionam sobre a tal da purificação. Shin começa a contar que para desenvolver essa habilidade é preciso que uma pessoa derrote 200 mortos-vivos acima do nível 150, enquanto segura um item chamado Orbe de Oração Sagrada, mas pode-se levar em conta que dar o golpe final contaria como uma morte. Então nosso prota ia deixar os bichos no bico do corvo e Lácia só finalizaria o serviço. Quanto ao Orbe, ele até que é bem raro, mas felizmente Shin já tinha um com ele. Ouvindo isso, Tria acha curioso o jovem dizer coisas desse calibre como se fosse molezinha conseguir. Então Will faz questão de perguntar para a própria irmã Lácia se ela vai segurar a paçoca. Pelo visto, a garota não soprou a fita do Nintendo, mas o lanceiro dá um grito que faz ela acordar para a vida e concordar com tudo. Em seguida, o lanceiro avisa que vai com eles, enquanto Tria conta com sua companheira para se esforçar. Enquanto isso, Will refletia que só poderia ter uma explicação para esse novato garantir que vai exterminar uma horda de monstros de nível 150. Então, saindo da reunião, nosso prota avisa Yuzuha que eles iriam partir amanhã de manhã, enquanto Will aparece para confirmar uma coisa importante com o garoto. Ao levar nosso prota para o boteco, ele pergunta se Shin seria um escolhido, mas ele não fazia ideia do que era isso. Então o rapaz explica que escolhidos são pessoas que renascem com habilidades e títulos que não deveriam ter, assim como informações em relação a itens e monstros. Meio perdido, Shin reflete que já renasceu no jogo, mas não reencarnou nesse mundo como criança, além dos humanos superiores serem considerados extintos. Porém, Will deixa claro que sua intenção não é forçar o aventureiro a contar tudo. Sendo assim, nosso prota acha estranho as pessoas terem medo desse lanceiro, já que ele era até que atencioso demais. Então Will explica que o que as pessoas pensam a respeito não era da conta dele, mas para pagar de bad boy, ele afirma que só tá ajudando o orfanato porque o choro das crianças irrita ele toda vez que aquele porco ganancioso mexe com elas. Nosso prota quase engasga e cochicha que sabia que esse maluco era de fato um cara maneiro, quando o lanceiro se revolta para manter a pose de bad boy. Nosso prota pede para esperar porque recebeu uma mensagem. Era a Tiera informando que sua mestra disse que vai voltar assim que terminar o trabalho e pede pro Shin informar caso saia de Berelish. No final da mensagem, ela pergunta o que o prota fez para Shinny fazer tantas perguntas sobre ele. E depois de ler o recado, Shin aperta o botão do menu que estava piscando. Will explica que o item adquirido é uma carta de recomendação do Santuário da Lua, pois aquele também tem. Já no dia seguinte, o trio chega até a planície fantasma, e lá se aparece mais perdida que amendoim na boca de banguelo. Nosso prota entrega o orbe sagrado de oração para ela, deixando a jovem ainda mais perdida ao agradecer. Conforme eles avançavam pelo local, alguns mortos-vivos aparecem junto de Biohounds, que logo avançam para cima dos humanos. Shin ataca com a ablução única e, aprisionando as criaturas com sua magia, ele pede para Lácia fazer o serviço. Ela mira o cetro para os lobos e usa seu feitiço de cura, que causa o efeito contrário nos mortos-vivos, evaporando eles. Já os esqueletos, o lanceiro fatia os membros deles com a habilidade Flor de Luz, para deixar eles só o pó da rabiola.
Assim, conforme os monstros iam brotando, os aventureiros tancavam eles para Lácia acumular as mortes necessárias. Conforme avançavam até uma parte da planície fantasma, eles observam que tinha um selo mágico criado pela guilda para afastar mortos-vivos mais fortes do local. Mas logo o trio atravessa a barreira para prosseguir com a missão. Mais à frente, eles reparam Raptors e Jump Kings, próximos de lá. Então o lanceiro daria conta dos inimigos da frente, enquanto o Shinko daria do lado esquerdo. Já Yuzuha ficaria cuidando da irmã Lácia. Dito isso, a estratégia padrão volta a funcionar, e a freira continua fazendo os abates e subindo de nível de forma assustadora, já que a diferença de nível entre ela e os monstros é muito grande. E nesse momento, o Will traz pra garota bater um bicho tão esmigalhado que tacaram até censura na imagem. Nisso a cena corta para algum lugar próximo dali e vemos Rione ficar sabendo da presença de Skullface Jax na planície fantasma. A cavaleira aproveita a espada gigante que invadiu seu quarto para pulverizar a horda de monstros. Um soldado fica preocupado com outro grupo de expedição, porém uma elfa pede para que deixem isso com ela. Ao chegar no grupo que passava perrengue, todos estavam fracos e sem esperança de derrotarem o inimigo daquele nível. Porém a elfa avança contra o Skullface e destrói o núcleo dele com uma sabugada de golpes seguidos. Impressionados, todos do grupo olham diretamente para a bela elfa, a companheira do prota, vulgo Shini. A elfa usa um feitiço de cura ampla para regenerar todos os soldados feridos pelo Skullface Jack, e todos ficam aliviados por terem sido salvos. O comandante do grupo agradece pela ajuda e confessa que achou que precisaria recuar. Nisso a humilde elfa responde que só tinha conseguido derrotar o inimigo porque o monstro já estava enfraquecido pelos soldados. O comandante destaca que as palavras da elfa enchem ele de honra, porém é triste que esses mortos-vivos estejam surgindo, porque de fato não deveriam estar aparecendo na região. O reino até enviou tropas de elite para conter as criaturas, porém foi Shini quem cuidou sozinha do oponente com o esquadrão inteiro não deu conta. Mas até que isso era esperado, já que a elfa foi parceira dos humanos superiores. Segundo os relatórios, essa era a última criatura irregular do relatório. Portanto, possivelmente o problema acabou. Sendo assim, Shini vai continuar investigando a área e caso aconteça alguma coisa, o comandante deve usar o item mágico que ela deu para ele. Assim, ao terminar a sua missão, Shini reflete que finalmente pode ver seu mestre novamente, enquanto corre na direção dele. Próximo dali, nosso trio seguia na sua missão para conseguir a habilidade de purificação para Lácia. O Will tá lutando contra um Skullface Jack, e ao avançar contra ele usando incrível velocidade, a lança-venom dá um trato derrotando o inimigo com facilidade. Vendo que Lácia se borrava de medo, ele manda ela finalizar o serviço, o que ela prontamente faz. Se aproximando do Skullface e lançando a cura, a cor da energia verde que era soltada se tornou dourada, preocupando o grupo, porém nosso prota logo tranquiliza os dois, explicando que esse efeito ocorre quando você atende às condições para aprender uma nova habilidade. Vendo a freira com uma cara esquisita, o lanceiro pergunta se ela estava bem. A garota responde que sua mente foi inundada com pensamentos sobre como usar essa habilidade. Sendo assim, Shin e a raposinha parabenizam Lácia por ter aprendido a purificação, e a garota fica feliz por poder salvar o orfanato depois de todo esse esforço. Consequentemente, Shin sugere uma pausa para depois eles seguirem de volta para o reino. Contudo, uma enorme energia escura de magia surge cobrindo os céus em direção a uma esfera gigantesca que acumulava todo esse poder. Segundo Will, essa é a matéria mágica que anima os mortos-vivos. Nisso a freira fica admirada com a beleza daquilo. Will conta que era preciso drenar essa matéria para impedir que os monstros mantenham sua forma, derrotando todos eles. No entanto, uma parte daquela energia desce e forma no chão um monstro gigantesco, deixando Lácia espantada diante daquele tamanho todo. Observando a criatura, Shin vê que aquele Skullface Lord de nível 804 tinha tanto HP que não era possível identificar a quantidade. Lácia supõe que um monstro desse poderia devastar um reino todo, então pergunta para o nosso prota se a barreira mágica seria o suficiente para segurar um inimigo desse calibre. Nosso prota responde que não tem certeza disso, diante do poder daquele monstro. Eis que do nada, o Skullface Lord voa em direção ao céu e consegue rachar a barreira com apenas uma pancada, já dando uma resposta para a dúvida da freira, que não passava nem o Wi-Fi vendo aquela força tão gigantesca. Os aventureiros olham um para a cara do outro e resolvem ao mesmo tempo que o melhor a fazer ali é zarpar sem pensar duas vezes. Só que logo uma horda de esqueleto cerca o trio impedindo a fuga, e o Will pensa em abrir uma rota para conseguirem fugir, só que nosso prota estava decidido a ficar ali e permitir a saída dos companheiros. O lanceiro questiona se o cara queria morrer, porém como resposta, Shin desativa seu limitador de força, despejando uma energia assustadora do seu corpo. Segundo nosso prota, uma vez que a barreira é quebrada, ele não pode simplesmente ignorar os monstros e deixar eles saírem dali como quiserem, colocando em risco todas as pessoas do lado de fora. Sentindo o poder de Shin, Will pergunta quem era ele afinal de contas, porém nosso prota só dá uma risadinha e pede pro lanceiro cuidar da Lácia e da Yuzuha.
aproveitando para dar um buff que permitia que o lanceiro ganhe velocidade para despistar os inimigos. A raposinha se recusa a sair da cabeça do seu mestre, então ele decide deixar ela onde estava. Sendo assim, ele solta um bunker de relâmpago, que pulveriza os esqueletos pelo caminho e abre espaço para os dois irem embora. Com tudo resolvido, Shin se prepara para começar a brincadeira, mas é a raposinha que inicia os trabalhos destruindo parte da linha de frente inimiga, com sua habilidade de fogo. Apesar dos abates, o Skullface Lord solta um grito que convoca mais centenas de esqueletos para o campo de batalha, fazendo nosso prota entender o que deveria fazer. Logo ele solta o corte relâmpago da andorinha em voo, causando um poder tão grande que Shin pôde ver e ouvir de muito longe, descobrindo assim o caminho para o seu mestre. O local tinha um número tão alto de esqueletos que o mapa de Shin está completamente vermelho, e por isso ele lamenta não ter a elfa para ajudar ele nessa situação. Porém, um marcador azul para aliados surge à distância vindo na sua direção, e nosso prota decide fazer um desvio no meio da batalha para descobrir quem era. Em um campo cheio de flores, ele finalmente se encontra com sua aprendiz, Shin, e nosso prota, meio sem jeito, pergunta como ela tem passado, porém os esqueletos não têm consideração e começam a se aproximar. Para não estragar aquele clima, Yuzurra cria uma barreira mágica para impedir a chegada dos monstros, então Shin volta para falar com sua amiga, porém para surpresa dele, ela ataca um abraço antes dele poder falar algo. A elfa pergunta se seu mestre não tinha nada a dizer, e ele acha que precisa se desculpar por deixar ela de lado esse tempo todo, ou então agradecer por ela ter cuidado da loja, mas a cada tentativa, ela apertava mais ele com seu abraço. Então finalmente, Shin pensa um pouco mais e consegue se lembrar do Santuário da Lua na época em que a elfa cuidava de lá, então ele simplesmente diz que retornou, o que faz a Shin derramar lágrimas, já que achou que seu mestre nunca mais voltaria, e ele reflete que terminar o jogo da morte deveria ter apagado seus dados salvos, incluindo o santuário, Shin e seus outros companheiros. A raposinha acaba chegando no limite com a chegada do Skullface Lord, o que desfaz sua barreira. Nosso prota comenta com Shin que é melhor eles cuidarem desse monstro logo, e o ideal era disparar um grande ataque conjunto, depois de tanto tempo. Assim, os dois erguem uma das mãos e pronunciam o encantamento do santuário, um grande círculo mágico que purifica a escuridão em volta e regenera os seres aliados, como a pequena raposinha. O monstro não é derrotado pela magia, porém é enfraquecido, então Shin saca sua espada e fatia o monstro na metade, até quebrar o núcleo no coração dele. Shin se aproxima, porém Shin manda ela parar onde estava, enquanto escuta a criatura exigir todo esse poder para ele, enquanto ia de base. Nosso prota fica surpreso ao ver com seus próprios olhos um monstro conseguir falar. Por mais que pensasse que o Skullface Lord seria um oponente que traria pistas para ele, infelizmente nada foi descoberto. Pelo menos ao que parece, esse lugar amaldiçoado voltará a ser o que era antes, e agora finalmente os dois vão conseguir conversar em paz. Longe de onde estavam, Shin pergunta para a elfa se ela se lembra quando ele se despediu dos outros e foi derrotar a Origem. Na cabeça dele, tudo deveria ter acabado após a vitória, mas tinha uma porta enorme na sala do chefe da masmorra, que se abriu assim que a Origem foi derrotada. Assim, Shin havia perdido a consciência e acordou no lugar 500 anos depois. Triste com a ausência do seu mestre por tanto tempo, Shin comenta que a masmorra desapareceu sem deixar rastros, então ela imaginava que Shin tinha vencido a Origem, quando os outros jogadores diziam que seu mestre havia sumido. A elfa não entendia o motivo de não ter sumido junto, então passou a procurar pelo prota por todo lugar. Apesar disso, as mudanças lançaram o continente ao caos e obrigaram os companheiros a trabalhar de forma separada. Antes de tudo, Shin pede para que a elfa pare imediatamente de chamar ele de mestre, porque ela é tão famosa que todo mundo vai achar estranho ver ela chamando um aventureiro dessa forma. Com isso, Shin fica extremamente envergonhada, mas atende ao pedido, chamando seu mestre pelo seu nome, Shin, e o garoto quase fica galudo só de escutar aquilo, mesmo fingindo que não era nada. Com tudo resolvido, nosso prota planeja visitar o local sagrado que pesquisou numa biblioteca do reino, e a elfa comenta que já passou por lá, mas apenas para uma investigação superficial. Aproveitando, a elfa pergunta cabisbaixa se Shin iria embora para sempre quando descobrir uma forma de sair dali, e o garoto, sem pensar duas vezes, responde que sim. Chateada, Shin aceita a dura decisão, e nisso nosso prota pergunta o quanto ela se lembrava de quando esse mundo era um jogo. A elfa se lembrava de tudo, desde o dia que eles dois desceram juntos para essa terra. Ela ficou mais consciente durante o período que todos chamavam aqui de Jogo da Morte, que até então era como se ela estivesse observando a situação de cima, ou assistindo um vídeo, ou seja, Shin e o grupo inteiro sabia que eles desapareceriam depois de saírem do jogo. Por isso, Shin pede desculpas por ignorar o que eles sentiam na época. A elfa acha que foi a decisão certa naquela época, eles não eram autônomos naquele tempo, e de qualquer forma, não iriam conseguir fazer nada, até porque, mesmo se Shin soubesse que eles tinham consciência, ainda teria ido lutar. Além disso, Shin se lembra que os dois fizeram uma promessa juntos. Logo, os dois acabam com o reencontro e planejam fazer uma festa quando voltarem para o Santuário da Lua, e a elfa aproveita para perguntar quem era essa raposinha. Nosso prota diz que ela era uma Elementeio e parceira dele que lhe fez um pacto. Shin comenta que reparou que ela não era um espírito comum ao ver sua cauda.
Sem entender direito, nosso prota levanta a raposa e vê que agora ela tinha 3 caudas, e ainda por cima, ela acorda dando bom dia pra ele. Shin fica surpreso e pergunta o que estava acontecendo, e a raposinha explica que sua mente clareou quando aquela coisa preta desapareceu. Shin reflete que talvez aquele Lorde fosse o líder dos esqueletos daquele santuário, mas de qualquer forma, ele pede pra raposa não falar em público, para não causar confusão, e se for possível, esconder as outras caudas também, que ela logo faz, deixando apenas uma aparente. E Uzurra pergunta se era uma boa menina, e Shin responde que sim. Vendo isso, a elfa não se aguenta e pede pra segurar ela, enquanto comenta que ninguém jamais tinha domesticado uma Elemental antes, e ao contrário daquele que eles lutaram antes, ela não estava em um nível tão alto ainda. Sendo assim, a raposa volta pro modo Pikachu e eles decidem partir em busca do lanceiro e de Lácia o mais rápido possível, antes que a guilda fique sabendo disso tudo. Shinny comenta que eles poderiam ter deixado essa conversa de agora pra depois, porém nosso prota não resistiu à carinha de cachorro sem dono que ela tinha feito. Em outro local, Will ainda carregava a Lácia nas costas, que pergunta se Shin ficaria bem. O lanceiro responde o quanto Shin era forte, até que do nada ele sente algo vindo em grande velocidade na direção dos dois. Will fala pra garota ficar atrás dele enquanto aguarda a chegada dos inimigos. Porém, pra surpresa, Shin e a elfa aparecem, deixando o aventureiro surtado depois do susto. Um tempo se passa e vemos Rione e seu grupo investigando o buraco provocado pela batalha entre nosso prota e o Skullface Lord. Segundo a cavaleira, um grupo de esqueletos apareceu após aquela voz misteriosa, então uma luz encheu o céu e pulverizou os inimigos. Precisando descobrir quem tinha feito isso, o grupo de Rione encontra a espada do nosso prota fincada no fim da fissura, o que ela supõe que o responsável era o dono dela. Além disso, um dos cavaleiros relata que conhece o ferreiro que marca suas produções com o símbolo do falcão que continha nessa espada, sendo ele um humano superior, conhecido como Ferreiro Negro, o mais habilidoso da sua espécie. Vendo aquilo, Rione não esperava que humanos superiores ainda existiam. E o próprio rapaz diz que por conta disso não dá pra confirmar se o Ferreiro Negro foi o criador dessa arma. De todo jeito, eles estariam lidando com alguém poderoso bastante pra deixar uma arma dessas como se fosse migalha. Sendo assim, Rione questiona ao soldado se o Ferreiro Negro não era dono do Santuário da Lua. Confirmando, o rapaz questiona o que Rione estaria pensando em fazer contra um humano superior, que empolgada, a garota responde que adoraria tirar um X1 contra ele, e que provavelmente seria até mesmo um ótimo marido. O soldado aconselha a comandante a não chegar já atacando o humano superior, e Rione comenta que ela não é descuidada a esse ponto. Em outro local, vemos o Will brigando com Shin, já que estava curioso em saber o que esse garoto era de verdade, já que agora ele apareceu até mesmo com Shinny Raizar, que não se curva ou se junta a alguém facilmente. Shin então começa dizendo que foi Shinny que derrotou aquele Lorde, então Will aponta sua lança pro pescoço do garoto, porque ele não acredita que tenha sido ela, já que Shin tinha mostrado pra ele toda aquela torrente de mana, lançou aquele feitiço chamativo e depois ainda alcançou ele e Lácia como se não fosse nada. Sem ter o que fazer, nosso prota confessa que é um humano superior, inclusive é o mestre da Shinny. Ainda por cima, ele comenta que estava segurando sua mana contra o Lorde, e portanto, não mostrou toda a sua força. Enquanto Will fica surpreso, Shin quer saber se ainda existem registros de humanos superiores nessa terra. Nisso Will responde que poucos relatos falam sobre como eles são estupidamente poderosos e habilidosos, fazendo com que algumas pessoas até os adoravam como deuses. Sobre isso, Shin acredita que talvez não perca pra ninguém como o ferreiro. Aliás, ele pede que o Will dê um toque nele, caso sua lança Venom não esteja satisfazendo ele algum dia. Nessa hora, Lácia acorda meio assustada, achando que alguém poderia ter ferido no meio de tantos monstros poderosos. Porém, o Will diz de forma debochada que o nosso prota deu um jeito em tudo. Quando Shinny se apresenta, a garota fica incrédula, como se estivesse vendo o próprio Justin Bieber na sua frente, mas logo em seguida já passa mal, visto que ela e Will percorreram quilômetros de distância em alta velocidade. Por fim, nosso prota avisa que vai se separar dos dois, já que a missão de fazê-la aprender a habilidade havia sido cumprida. Nisso, Shin entrega um daqueles itens que permite enviar mensagens na mão do Will, para que ele avise caso tenha algum problema na igreja. O lanceiro comenta que recorreria a qualquer coisa, caso a situação pedisse, mas não gostaria de envolver pessoas de fora nesse problema. De toda forma, nosso prota insiste que seja chamado caso o orfanato esteja em perigo, porque quer acima de tudo que Will possa contar com ele nessa questão. Sendo assim, o rapaz aceita o item e se despede de Shin. Shinny reflete que seu mestre continua o mesmo, ainda que tenha passado tanto tempo. Desde sempre, Shin nunca se vangloriou da sua força cabulosa, ao mesmo tempo e que sempre protegeu os mais fracos. Já mais tarde, quando chegam no Santuário da Lua, Shin sente um cheiro ótimo, que por sinal já estava na larica braba. Tira parece assustada dando boas-vindas à sua mestra, e comenta que escreveu aquela carta para ela, pois alguém apareceu dizendo ser conhecido
desconhecido dela. Shin acalma a elfa e promete contar tudo enquanto comiam, mas Tiera questiona se Shin realmente iria comer junto delas. Vendo que sua serva ainda não sabe da vida do garoto, a mestra conta que ele é dono da loja Santuário da Lua, o que faz Tiera não entender nada do que estava rolando, mas logo aquelas palavras faz dar um bug na sua cabeça, e ela questiona como seria possível, já que o dono do santuário é um humano superior lendário. Quando finalmente consegue aceitar esse fato, Tiera pede perdão por não saber daquilo antes. Como sempre, Shin tenta acalmá-la e não vê nada demais nisso, até porque prefere pular essas formalidades. Tiera fica com medo do cara dar uma justa causa nela, mas no momento, Shin só refletia que tava louco para resolver tudo isso. Mudando de assunto, ele aproveita para apresentar a raposinha Elementeio Yuzuha, que logo comenta que também estava com fome, o que faz Tiera se assustar mais ainda ao ver que Yuzuha conseguia falar. Eis que finalmente todos estão dando aquela amassada, e nosso prota comenta que de fato valeu a pena ele dar todos aqueles ingredientes para Shin preparar. Nisso Tiera comenta que tinha até mesmo um tipo de aura em volta da comida. Como o garoto não conseguia ver isso, ele conta pra elfa que as carnes eram cortes de Thermal Lion e Orc King, com vegetais especiais e pera topázio. Ouvindo aquilo, Tiera se espanta ao pensar que as pessoas usavam esse tipo de coisa para fazer comida, mas logo Shin explica que essa aura é a mana ou força vital desses ingredientes, que era normalmente visto quando usam monstros poderosos e plantas raras. Tiera tampa os ouvidos para não ter que escutar essas coisas, então Shin pede para eles comerem logo antes que esfrie. Logo nosso prota acha estranho por Tiera também agradecer pela comida, e a elfa conta que só começou a fazer isso porque a mestra dela também faz. Shin só começou a fazer aquilo por conta do seu mestre também. Então finalmente todos comem a comida depois de toda essa papiada. Depois de comerem, nosso prota fica sabendo que os outros personagens de apoio estão vivendo suas próprias vidas, já que nunca tiveram a certeza se Shin ainda estava vivo. O garoto acha isso ótimo porque não gostaria de ver outras pessoas vivendo em função de procurarem ele. A elfa entende o lado dele, mas ressalta que caso alguém escolhesse ficar procurando por ele, seria apenas uma vontade pessoal. A raposinha pergunta se o prota estava bem, e ele responde que tá tranquilo. Já a Tiera já estava no modo Fábio Assunção e comenta que Shin se preocupa demais com as coisas. Em seguida, cambaleando, ela fala que estava enxergando duas mestras na sua frente. Como nunca viu Tiera assim, Shin leva a elfa para ir de naninha. Então já na hora de dormir, nosso prota repara que seu quarto não mudou nada desde que ele saiu, e a raposinha já estava dormindo. O garoto então se prepara para fazer o mesmo, porém pouco tempo depois, ele acorda sentindo algo pesado em cima dele. Primeiro ele acha que é a raposa, porém ela estava no canto da cama, então sentindo algo macio, quente e cheiroso, quando vira sua cabeça, fica espantado vendo a elfa deitada do lado dele, já que os airbags de Shin estavam apoiados no ombro dele. Diante da situação, Shin tenta acordar a elfa, mas ainda meio sonâmbula, ela segura o braço dele, e nisso escorre uma lágrima. Ele não sabe o motivo dela chorar, mas por algum remorso, ele pede desculpas para Shin. Quando amanhece, nosso prota acorda e procura pela elfa. Quando puxa um pouco do cabelo prata debaixo do cobertor achando ser Shin, na verdade Yuzuha tinha evoluído, se tornando uma versão humana. Como a garota estava do jeito que veio ao mundo, Shin pede para ela vestir algo antes de qualquer coisa. Porém a raposinha não entende o motivo dele pedir isso, e abraça o garoto de forma inofensiva. Vendo aquilo, nosso prota dá para ela uma roupa que ele mesmo fez, e que normalmente os semi-humanos usam quando chegam nessa versão. Ao irem tomar café, Shin fica surpresa com a evolução de Yuzuha, e elogia a linda roupa que ela estava usando. Além disso, já que agora ela é uma humana, Shin comenta que vai colocar um prato a mais na mesa. Depois do café da manhã, nosso prota chama Yuzuha para tirar algumas dúvidas. E aproveitando que agora ela poderia responder, ele pergunta o motivo dela estar naquele santuário quando foi encontrada por ele, e ela responde que sofria menos lá dentro. Depois o garoto pergunta se ela sabe que símbolos eram aqueles escritos no chão, mas a raposa não fazia ideia. Nisso ele questiona se a raposa sabe algo sobre muitas pessoas que desapareceram há 500 anos, e Yuzuha explica que não via muitas pessoas no santuário onde estava, por isso não sabe dessas coisas, já que ela só estava tirando uma soneca enquanto pegava sol, mas de repente o chão fez um barulho, o vento e a montanha também, então ela levou um susto e acordou e ficou segurando no chão para ele não desmoronar, ou seja, a raposa tentou impedir um desastre natural, e Shin sabe que essa raça possui a capacidade de fazer isso. Por fim, a raposinha conta que se machucou no procedimento e resolveu descansar no santuário. Ela até pensou que ia ir de base, até que Shin chegou para salvar a vida dela. Nosso prota ressalta que foi graças a Millie que ele chegou lá,
Então a raposa promete agradecer a criança quando elas se virem de novo. Sendo assim, Shin aproveita e chama todo mundo para visitar o orfanato. Shin dá a dica para que eles levem Kaffles, um tipo de doce assado élfico que a Tiera faz e vendia muito deles no santuário. Nosso prota, por sinal, nem sabia que na loja também vendiam comida. E Shin lembra que mesmo que eles quisessem reabastecer o estoque, só o prota era capaz de desbloquear a sala do arsenal. Como não lembrava disso, Shin reflete e promete fabricar algumas espadas para reabastecer a loja. Além disso, a elfa também precisa falar com ele sobre uma questão muito importante, porque ela precisa que nosso prota se encontre com o Gyrart o mais rápido possível. Shin fica surpreso pelo seu amigo ainda estar vivo, enquanto se lembra dele na despedida do jogo. Afinal de contas, já se passaram 500 anos desde o declínio da glória, e bestas superiores como Gyrart só vivem cerca de 150 anos. Falando nisso, Shin revela que ele não tem mais tanto tempo de vida, e certamente está esperando pela chegada do garoto. Ela conta que Gyrart se uniu às tribos de feras e formou a Aliança das Bestas Farnid, sendo conhecida pela aliança como o primeiro rei bestial. Atualmente, o rei da 8ª geração detém o poder militar e habilidades de um líder, que permitiu que Gyrart pudesse esperar pela volta de Shin. Dito isso, nosso prota decide viajar até o seu amigo, mas antes, precisava cuidar de algumas coisas primeiro, por isso eles iriam partir amanhã. Tiera se disponibiliza a continuar cuidando da loja, porém sua mestra gostaria que ela fosse junto, porque agora que Shin está de volta, elas não precisam mais se preocupar com o Santuário da Lua, porque ele vai levar a loja junto dessa viagem, então seria uma boa Tiera acompanhar o grupo nessa jornada. Empolgada, Tiera concorda em ir junto, portanto todos devem fazer os preparativos, como comprar mantimentos e equipamentos. Shin, por outro lado, precisava reportar sobre os Skull Faces para o reino, então pede para agir de forma independente por um tempo. Já nosso prota só vai para a guilda depois de fazer algumas espadas. Enquanto eles não estiverem juntos, ele vai procurar uma missão na direção de Farnid para subir de rank. Shin sugere que eles criem um grupo para usar o chat de voz, que é basicamente uma telepatia. Feito isso, ela comenta que Tiera deveria se registrar como aventureira, mas antes, a elfa gostaria de achar trajes mais apropriados para fazer isso. Quando vão até a forja, a raposinha fica impressionada, e nosso prota pede para ela não encostar em nada, que algumas dessas armas são amaldiçoadas. E logo vemos Shin de volta a forjar depois de tanto tempo, percebendo que sabe exatamente onde martelar por pura intuição. Não demora muito, e a primeira espada já estava feita. Por mais que o garoto tenha imbuído magia na arma sem querer, por conta da empolgação, isso tornou o equipamento de um nível maior do que qualquer loja poderia oferecer no país. Nas próximas tentativas, ele dá uma segurada e monta um pequeno arsenal para reabastecer a loja. Tudo feito, Tiera chega e apresenta ao nosso prota, mostrando seu novo traje para a viagem. Quando saem, a elfa está tão empolgada por finalmente poder sair da loja que acaba deixando Shin surpreso com tamanha empolgação. Em seguida, ela pergunta o que o garoto achava dos airbags dela, e sem pensar direito, ele responde que de fato era um espetáculo. A elfa só dá uma risadinha e avisa que nessa viagem Shin iria pagar por tudo, como punição por ter espiado os balões de uma dama. Quando chegam na cidade, Tiera fica surpresa com tanto de gente e pergunta se era normal essa multidão toda. Shin responde que hoje em dia tem até menos pessoas do que já teve, e vendo que a elfa estava muito animada, ele brinca que ela deve tomar cuidado para não se perder por aí. Tiera fica bolada como se estivesse sendo tratada como criança, mas logo ele avisa que primeiro de tudo eles devem realizar suas tarefas e que depois eles vão ter algum tempo para passear pela cidade. Dito isso, a elfa puxa o prota pelo braço em direção à guilda e ele acha engraçado ao lembrar que há poucos dias atrás ela ficava em choque ao sair da loja. Apesar de estar puxando o garoto, a elfa não faz ideia de onde fica a guilda, então ele dá risada e puxa ela pela mão para o caminho certo. De mãos dadas com nosso prota, a garota fica toda envergonhada. Chegando na guilda, o cartão do nosso prota indica que ele passou do rank G pro E, mesmo não tendo concluído nenhum trabalho nesse tempo. Celica recorda que ele derrotou um Skull Face de alto nível e mais uma horda de esqueletos, e como a guilda verificou que de fato era verdade, resolveu promover o aventureiro. A atendente comenta que por ela, Shin já teria ido pro rank A direto, mas segundo ele mesmo, os outros aventureiros iriam achar aquilo um pouco suspeito. Em seguida, Celica pergunta qual é a relação do prota com a elfa do lado dele, e Shin responde que eles decidiram viajar juntos por coincidência, e que ela veio se registrar como uma membro da guilda. Sem papas na língua, Celica pergunta se ela é namorada do Shin, já que ficou sabendo que os dois estavam de mão dadas como um casal. De forma atrevida, ela ainda comenta que não tinha como resistir
resistir a um rostinho lindo como o dela. Mas logo nosso prota tenta mudar de assunto e pede algumas informações sobre os locais sagrados, que dizem ter sido destruídos durante o declínio da glória. Infelizmente, Celica não podia informar nada sobre isso para alguém abaixo do rank B, mas Shin aceita numa boa e questiona se tem algum trabalho que ele possa fazer no caminho para Farnid. A atendente recomenda uma escolta para uma carroça até o posto de controle de Beirum, solicitada por um cliente chamado Nak. A dupla aceita o trampo, então Celica avisa que o bonde partiria essa tarde, quando o sino tocar 3 vezes, e que mais 2 aventureiros irão fazer parte desse trabalho. Sendo assim, eles ainda têm um tempo livre até o início da missão, então Shin propõe um rolezinho pela cidade a caminho da igreja. Nesse período, os dois aproveitam conhecendo as lojas e feiras de lá, e nosso prota parecia feliz de estar vivendo esse momento de diversão com a Tiera. Quando chegam na igreja, eles encontram Lácia na entrada, e a elfa se apresenta como uma funcionária do Santuário da Lua. A garota fica encantada com Tiera e ainda mais deslumbrada quando descobre que a elfa é a aprendiz da Shinee, querendo saber de tudo da vida da mestra dela, como uma verdadeira fã de carteirinha. No orfanato, Millie fica super feliz ao encontrar a raposinha depois de tanto tempo, e as mulheres agradecem ao Shin por ele ter garantido que o orfanato não fecharia, fazendo Lácia se tornar sacerdotisa da igreja. Nosso prota questiona onde estava o Will, e elas comentam que o aventureiro foi atrás do outro sacerdote, porque o homem não iria desistir de recuperar o comando da igreja. Shin compreende a investigação, visto que ninguém sabe ainda as intenções desse larápio, e nisso ele entrega para as garotas itens encantados com vários tipos de magia, como talismãs. Logo depois, as outras crianças da igreja aparecem na sala ao saber que Shin tinha voltado, e sem perder tempo, logo nosso prota é convidado a brincar com elas. No entanto, Tiera não parece ter gostado muito disso não, já que as outras crianças estavam agarrando ela como se fosse uma boneca. Antes de vazarem, Lácia pede desculpas para a elfa pela confusão que a molecada causou, mas para Tiera não foi nada, mas agora ela sabia lidar com crianças, já que nunca tinha brincado com uma antes. A freira comenta que essas crianças são todas do bem e que por isso vai fazer o que puder para proteger esse orfanato, porém como de costume, logo dá uma tela branca habitual nela. Já mais tarde, o cartão da guilda da Tiera finalmente estava pronto e ela fica animada ao ter o cartão em mãos. Nosso prota avisa que estava na hora de levar o Santuário da Lua com eles, e a elfa ainda não parece convencida de que isso seria feito. Contudo, nosso prota era o dono do lugar, portanto isso é algo normal para ele, então ele saca uma gema que faz Tiera ficar admirada com a qualidade do item, e esse cristal está encantado com o poder de teleporte, sendo um item utilizável que leva você na hora para um lugar registrado, o que eles vão usar para chegar no santuário. A elfa comenta o quanto Shin sempre a surpreende em tudo que vai fazer, até conjurar magias perdidas como o teleporte, mas ela presume que já deveria estar acostumada, tendo em vista que nosso prota é um humano superior. Sendo assim, Shin ativa o teleporte, fazendo os dois serem levados instantaneamente até o Santuário da Lua. Sem perder tempo, Shin logo usa a habilidade de armazenar na loja e ela simplesmente desaparece, deixando Tiera surpresa como sempre. Com isso, nosso prota mostra o santuário que virou um amuleto para o modo transporte, e em seguida eles partem até o local do trabalho. Próximo dos clientes, Shin questiona um Dragnir se ali é a carroça do Nak, já que eles são os aventureiros que vão se juntar à viagem para a escolta. Logo Dragnir se apresenta como Gaien, e a garota que pulou do teto da carroça se apresenta como Tsubaki. O mercador Nak finalmente aparece e agradece pelo trabalho dos seus protetores até Beirum. Já com todos a bordo da carroça, a viagem começa. Nesse mesmo momento, no castelo de Berilish, vemos o rei sendo informado que o Santuário da Lua desapareceu, e a majestade lamenta que tenham perdido uma estrutura que sobreviveu ao declínio da glória, que nem os seres mais poderosos conseguiram invadir por conta da aura mística da loja e sua tecnologia perdida. A princesa questiona se alguém sabe do paradeiro da Shinee Heiser, e o informante responde que ela se dirige para o castelo nesse momento e deve chegar ainda hoje. Por outro lado, a princesa diz que Rione ainda não voltou, então eles não teriam informações suficientes para decidir o que fazer, portanto o mais sensato seria esperar a chegada da Shinee, o que o rei concorda. De volta ao trabalho, Gaiei pergunta aos outros aventureiros se eles já mataram alguém antes, e Tiera fica assustada com essa conversa. Vendo isso, nosso prota deixa claro para ela que os trabalhos de escolta são perigosos, e que o mais provável é sempre ser atacado por bandidos ou por monstros. Tsubaki comenta que costuma ser subestimada por ser uma nanica, mas ainda assim ela sempre dá conta do serviço. Ouvindo aquilo, Shin gostaria de saber como cada um ali luta, para que assim eles possam pensar numa estratégia caso algo aconteça. Gaien conta primeiro que é um samurai rank A, porém é inútil com magia. Já a baixinha é uma lutadora rank E, capaz de lançar magias de suporte para aumentar a velocidade. Tiera conta que é alquimista, mas que também sabe usar a espada e o arco, e como acabou de se inscrever na guilda, ainda é rank G, mas pode usar feitiços de cura simples.
Nosso prota, por sua vez, revela que também é um samurai e pode conjurar magias de fogo e relâmpago, porém de rank E. Ele também apresenta Yuzuha como sendo um monstro de respeito, tendo pacto de domação. Gaien acha curioso um samurai usando magia, enquanto Tsubaki pergunta se o garoto nasceu em Hinomoto, já que a maioria dos samurais são de lá. Na verdade, a maioria das pessoas são guerreiras, cavaleiros ou especialistas, então os tipos que se tornam samurais geralmente são os mais esquisitos. Ser um cavaleiro e berserker são pré-requisitos para se dar bem nessa classe, por isso é estranho alguém mencionar apenas de ser capaz de lançar feitiços ao ser perguntado sobre seus talentos. Seja como for, nosso prota tenta convencer a garota que ele e Yuzuha são poderosos, enquanto Gaien comenta que Hinomoto é uma única ilha, criada por um desastre natural e lar de várias sedes de guildas de samurais e ninjas. Desde então, a nação foi construída em volta dessas sedes, portanto é um lugar que respira o estilo ninja e samurai. Dentre as guildas mais conhecidas de lá, algumas delas são a Kasho Fugetsu, Majin Kepuroko e Kuromiko Jinja. Ouvindo tudo aquilo, Shin fica impressionado de existir um país inteiro baseado nas guildas do jogo. Eis que do nada, a carruagem é parada inesperadamente. Lá fora, alguns bandidos cercam os aventureiros e o mercador Naki. Os meliantes exigem que o mercador passe todo o dinheiro e a mercadoria. Caso contrário, todos ali iriam de base. Shin pede pro Naki voltar para a carroça e para a raposinha cuidar dele, enquanto os aventureiros cuidariam dos inimigos. Escondida atrás da carroça, Tiera reflete do Gaien perguntando se ela já matou alguém antes. Então ela fica séria e percebe que a hora é agora. Caso contrário, os companheiros poderiam ficar em perigo. O líder dos bandidos, achando que tava boneco, pede para que deixem a ruivinha para ele, enquanto o outro comenta que vai fazer a garota gritar e chorar, porque só assim ele conseguia se excitar. Ouvindo aquelas groselhas, Shin deixa escapar seu ódio por aqueles homens, e Tiera fica preocupada ao ver o amigo exalar de novo aquela aura que representa sua sede de sangue. Olhando em volta, ela nota que existem mais bandidos escondidos na floresta, e por isso ela sabe que não pode arregar agora. Gaien tenta dar um aviso, poupando os criminosos caso eles recuem, porém os meliantes descobriram que o samurai estava acompanhado de aventureiros fracos, portanto Gaien pode até ser rank A, mas não será capaz de lutar e proteger os outros. Sendo assim, os aventureiros ficam confusos sobre como os bandidos conseguiram informações sobre eles, mas prometem arrancar deles cada resposta. Em compensação, os bandidos, eles estão loucos para massacrarem os inimigos e deixar a ruivinha por último, até que uma flecha dá uma raspada em um deles e acerta em cheio um bandido escondido na floresta. Depois disso, outra flecha derruba outro homem, então o líder dos bandidos ordena que eles capturem os aventureiros. Tsubaki parte contra um homem de espada e imagina que com certeza estava subestimando ela, então sem perder tempo, ela usa o vigor vertiginoso, uma técnica que alguém no rank E não deveria ser capaz de usar, e joga o adversário longe com um pombaço no estômago. Enquanto isso, Gaien quebra a espada de outro bandido com apenas um golpe, e simplesmente o meliante morre no ato. O Dragnir sabe que as espadas dos bandidos são mágicas, mas avisa que a dele também era. Já nosso prota, vemos ele recebendo a ofensiva de 2 meliantes, porém sem dificuldades, cancela o CPF dos dois. Sem mais nenhum capacho de pé, o líder da gangue questiona quem são esses aventureiros, já que tinha certeza que só o Dragnir seria forte. Com sangue nos olhos, nosso prota se aproxima e avisa que o primeiro a fazer é cuidar da espada mágica do oponente, que quando quebra, Shin conclui que agora bastava imobilizar o vilão, que já jogou a toalha e implora por perdão. Na carroça, o mercador pergunta se estava resolvido, enquanto o bandido continua ameaçando o grupo, mesmo estando só o pó. Nosso prota então aponta sua espada para ele e pergunta de onde eles tiraram as informações sobre a escolta. Eis que simplesmente do Neida, a elfa puxa Shin para o seu colo dando um abraço, na tentativa de fazer ele perder a sede de sangue e voltar ao normal. Acaba dando certo, então ela simplesmente se retira dali, para não atrapalhar no interrogatório. Nosso prota pergunta para Tsubaki o que acabou de acontecer, mas ninguém entendeu nada. No cantinho, Tiera morria de vergonha por ter feito aquilo, mas ela lembra que sua mestra Shini fazia a mesma coisa quando queria acalmar ela. De qualquer forma, a elfa não faz ideia de como vai olhar pro Shin daqui pra frente. Se nem ela sabe, quanto menos eu, né galera? De volta à viagem, Gaien comenta que o motivo dos bandidos atacarem a carroça foi para roubar mercadorias ligadas à igreja, porém os ladrões não foram informados de quais mercadorias teriam lá. A ruivinha, por sua vez, fica confusa do motivo deles aceitarem esse trabalho, sem nem saberem do que se tratava. Gaien responde que provavelmente eles mandariam todos de base e levariam a carroça toda, o que faz Tsubaki ficar espantada. Sendo assim, nosso prota tem um flashback que as freiras buscavam o reconhecimento oficial da sede da igreja para o próximo sacerdote assumir, o que faz ele supor que alguém estaria tentando impedir isso. Independentemente, Shin reflete que talvez seja coincidência,
Mas fazer a escolta dessa carroça foi a escolha certa. Quando chegam em Byron, o tiozinho agradece os aventureiros pela missão e logo entrega os certificados de conclusão do trabalho para eles levarem até a guilda. Satisfeito com o trampo, Naji deixa as portas abertas caso precise de uma nova escolta. Saindo da guilda depois de reportarem a missão e os acontecimentos, o Dragnir e Tsubaki estarão indo para Killmont. Já nosso Proto e Tiera vão partir para Farnid. Logo as duplas se despedem e Shin se questiona como eles iriam dar continuidade na sua viagem. Por Farnid ficar bem longe dali, ele e Tiera decidem que não seria ruim eles adquirirem uma carroça para a viagem. Dito isso, a dupla vai até uma loja de carruagens, mas observam que todas são praticamente iguais. Passa pela cabeça do Prota em fazer algumas modificações nela, como reduzir a trepidação e melhorar o movimento das rodas. Tiera, preocupada que ele inventasse uma carroça sem cavalos que poderia voar pelo céu, fica aliviada ao saber que seria uma coisa mais simples, já que normalmente ele aparece com ideias mirabolantes. Os dois começam a dar uma olhadinha na busca de uma carruagem que seja grande o suficiente para eles dormirem dentro e que haja espaço suficiente para colocarem todas as bagagens deles, não esquecendo que deveria também caber a Shinny quando ela voltar. Eles chamam o vendedor mostrando qual das carruagens eles queriam e avisam que iriam comprar ela antes de saírem da cidade. O rapaz questiona se eles já tinham os cavalos e quando diz que não, o vendedor aconselha que será melhor pegarem cavalos que tenham boas pernas, já que essa carruagem é um pouco mais pesada que o normal. Nosso protagonista diz que ouviu rumores sobre pessoas usando monstros para puxarem carroças, e o mercador comenta que alguns fazem isso, já que monstros são muito mais fortes que cavalos. O único problema é a pessoa ser capaz de domar a criatura. Feliz com a resposta, Shin fará o possível para arranjar seu próprio monstro para levarem eles, mas em último caso, ele colocaria Yuzuha transformada para carregar a carroça. Enquanto pensava nisso, Shin recebe uma alerta de chamada telepática da Shinny, dizendo que concluiu seus assuntos no reino. Nosso prota avisa que acharam uma carroça em Byron e que agora precisam de cavalos para partirem para Farnid. Shinny pede permissão para arrumar um monstro para puxar a carroça e avisa que chegará em Byron dentro de um dia. Além disso, ela comenta que o castelo estava bastante preocupado com o súbito desaparecimento do Santuário da Lua, mas que até que isso era bom, já que ela estava ficando farta de tantas bajulações que faziam, na tentativa de vigiarem e recrutarem a elfa. Nosso proto entende que deveria ser difícil para ela, já que qualquer reino se esforçaria para recrutar uma mulher com a força dela. Aproveitando, Shinny comenta que um país até mesmo se atreveu a reivindicar a propriedade do santuário, o que passou na cabeça dela até mesmo apagar essa nação inteira do mapa. Não foi a primeira vez que aconteceu isso, já que para ter o poder da elfa ao lado, muitas pessoas já tentaram diversas coisas, até mesmo convites de casamento. Shin não duvida dela, já que foi ele mesmo quem configurou ela para ter uma beleza em comum, não sendo à toa ela ser tão desejada. A elfa pergunta se Shin sentia ciúmes, e ele comenta sem perder tempo que sim, o que faz Shinny ficar feliz. A elfa finalmente se despede, pedindo para eles avisarem quando decidirem qual hospedaria iriam ficar. Numa barraca de feira, Tiera fica encantada com alguns itens de lá, e nosso prota comenta que seria bom passear por aí enquanto procuram uma hospedaria na cidade. Vendo aquilo, a vendedora pergunta se eles são turistas, e aproveita para indicar um bom lugar para eles ficarem. Quando chegam até o local, a dupla já sabe que vai ter que preparar o bolso, porém se tá duro dorme, né? Falando com a atendente, a funcionária questiona se os dois iriam compartilhar o quarto, e ambos respondem ao mesmo tempo que vão querer quartos separados. Shin fica incrédulo que eles gastaram quase metade do pagamento da missão nessa hospedagem, mas a elfa responde que às vezes vale a pena ser um dublê de rico, e é isso mesmo que passa pela cabeça de Shin quando entra no seu quarto, e a raposinha, que de boba só tem a cara, já logo se transforma em humana para dar aquela deitada na cama. Já o nosso prota, ele reflete que ainda tem um tempo até o jantar, e vai aproveitar para fazer a manutenção das suas armas. Um pouco mais tarde, Tiera aparece no quarto do garoto e pergunta se ele disse para Shinny onde eles ficariam. Ele responde que sim, e comenta que jantariam pelo quarto mesmo. Depois de amassarem e baterem aquela larica, nosso prota pergunta para Yuzuha se ela vai se transformar em raposa durante a noite. Pelo visto não quer. Já a elfa conta que era a hora do banho pré-cama, e a raposinha comenta que quer ir com ela. Tiera aceita sem contestar, mas a Yuzuha, achando que estava na Disney, já sai puxando ela pro banheiro do quarto do Shin. Nosso prota, decidido a continuar trabalhando nas armas dele, simplesmente escuta a raposinha gritando o quão grande eram os melões da Tiera. A elfa começa a pedir para Yuzuha largar ela, mas a garota basicamente gostou da maciez daquilo. Para não ter que ficar escutando isso, galudo, Shin aproveita para esfriar a cabeça vendo o céu um pouco. Mais tarde, em outro local, vemos Shinny capturando uma criatura gigante para puxar a carroça. Quando amanhece, Shin acorda com a raposinha na fuça dele,
e parte em direção a trabalhar na carroça até Shinny chegar. Ele começa alterando os eixos, adicionando algumas molas que deverá reduzir a trepidação. Ele usou uma habilidade de criação para trabalhar metal, que deixa Tiera surpresa com a rapidez que o prota fez tudo isso. Para não chamar atenção, ele decide mexer nos rolamentos de uma forma mais convencional. Eis que Shinny entra em contato, avisando que estava na floresta saindo pelo portão norte. Dito isso, nosso prota só vai fazer uma finalização rápida e já estariam prontos para ir. Enquanto caminhavam até Shinny, a raposinha sente algo adiante, e quando Tiera pergunta o que seria, nosso prota apenas diz que ela vai saber quando chegar lá, que basicamente é um Gruefazio Jade de nível 751, e Shin comenta que normalmente o nível máximo desse monstro é de 650, mas considerando os chifres, essa criatura seria a única. A elfa logo aparece, e como prometido, mostra o que ela trouxe para puxar a carroça. Shin pergunta onde ela conseguiu isso, e ela responde que achou na montanha sagrada, mas pelo menos o bicho é carinhoso. A elfa comenta que o ideal é ter alguma fera da classe das bestas sagradas puxando a carroça, mas Shin só acha que ele é um pouco grande para isso. Já prevendo aquilo, Shin pede pro lobo reduzir seu tamanho e ficando numa aparência menor, o que seria muito útil para quando eles estiverem na cidade ou em pousadas. Apesar disso, nosso prota comenta que não esperava que ela trouxesse uma criatura de nível tão alto para fazer esse trampo, e Tiera comenta que não é normal fazer uma besta sagrada puxar uma carroça. A elfa pergunta se eles dois não gostaram do que ela fez, mas para não deixá-la chateada, nosso prota passa um pano, dizendo que tá feliz demais em ter um lobo desse junto deles. A raposinha aproveita para bater um papo rápido com o lobo, e ela confirma que a fera disse que eles podem contar com ele pro que precisarem. Isso deixa Shin empolgado dos dois poderem conversar, e aproveita para perguntar qual era o nome do lobo. Shin dá logo o nome de Cintilante, já que ele usava habilidades de trovão e ilusão, então logo o time parte com o lobo em direção a Farnid, sentido ao velho companheiro deles, Girart. Quando começam a viagem, o Cintilante surpreende a todos com sua grande velocidade. O que era para ser discreto, agora não é mais. O que surpreende mais ainda foram os ajustes que Shin fez na carroça, que não tremia nem um pouco, sendo mais confortáveis até mesmo que uma carruagem real. Nesse meio tempo, Yuzurra conversava sobre a infância do Cintilante e descobriu que ele e a mãe dele governavam juntos a Montanha Sagrada, mas um aventureiro derrotou sua mãe e apenas o filho sobreviveu. Ouvindo aquilo, nosso prota se sente mal em admitir ter feito coisas parecidas no jogo, e a raposinha conta que o Cintilante correu mais rápido que pôde e foi resgatado por uma elfa. Em seguida, ele se esforçou para ficar mais forte e retornar para a Montanha Sagrada. Ouvindo isso, Shin entende o motivo do lobo não ter tido tanta cautela com ela, já que foi uma elfa a responsável por socorrer ele. O lobo ainda diz que se juntou ao grupo pelo cheiro familiar que a elfa tinha, porque era o cheiro da Tiera. Geral ficam surpresos com aquilo, mas o lobo admite que foi realmente ela quem salvou ele. Nisso, Tiera tem um flashback de quando salvou um cachorrinho quando era criança, mas mesmo sendo parecidos, não imaginava que o Cintilante seria esse lobinho, já que aquilo foi há mais de um século. Nesse caso, Shin pensa em transferir a propriedade do Cintilante para Tiera, e em seguida, eles fazem uma parada para realizarem o procedimento do pacto. Shin começa a desfazer seu pacto com o lobo, e assim que conclui esse estágio, Tiera se aproxima para começar sua união com o Cintilante, e logo ela encosta na fera, desejando caminhar para sempre ao lado dele. Para selar a união, marcas são colocadas no corpo dos dois, e assim que acaba, Tiera acaba se sentindo fraca, e Shin logo segura ela, mas ela comenta que ficará bem, só precisava descansar um pouco. Quando anoitece, os aventureiros decidem acampar e Tiera já tá capotada junto do lobo e Yuzurra. Shin pergunta pra Shinny se o motivo dela deixar o lobo com Tiera seria para ele proteger ela. Ela responde que sim, já que nem sempre eles estão por perto, e em breve, Tiera escolherá seu próprio caminho, sendo excelente a companhia do Cintilante ajudando ela. Nosso prota comenta que é tranquilizador que Tiera possa convocar o lobo sempre que quiser, e a elfa complementa que faria o mesmo pelo prota. Nisso, Shin dá um tapinha nas costas dela e comenta que é realmente sempre ela que ele sempre recorre quando fica em apuros. Meio tímida, a elfa comenta que ele sempre pode contar com ela. Quando amanhece, os aventureiros finalmente estão no sudeste de Farnid, nos limites da floresta Haluá. Na estrada, vemos duas pessoas de nível alto se aproximando. Shinny avisa que mandou uma mensagem pro Girart, avisando que ia chegar, então ela supõe que os dois estariam vindo receber eles. Os dois informam que vieram por ordem do primeiro rei, e eles serão os responsáveis por guiar eles até a mansão. Nosso prota aproveita para guardar a carroça, e o Cintilante se transforma em um mini lobo. Enquanto caminham, a elfa comenta que esses dois seriam descendentes direto de Girart. Quando finalmente chegam, o grupo fica impressionado com a beleza do local, e a garota que foi receber o grupo avisa a chegada de Shinny. Finalmente com Girart e alguns semi-humanos ao lado, o antigo companheiro do prota comenta emocionado que pensou que não veria seu mestre nunca mais. Nosso prota também pensou que nunca mais veria seu amigo, e Girart concorda, porque
porque nem mesmo ele sabe como ainda conseguir estar vivo. Começando as apresentações, o homem que recebeu eles na entrada na cidade era o Wolfgang, o atual rei das feras, juntamente da sua filha, Kuori. Girart também apresenta seus confidentes, o elefante sendo seu braço direito e o cara de tartaruga seu braço esquerdo. Já na vez de Shin, ele se apresenta e conta que é um dos humanos superiores ainda existentes. Girart brinca com ele, contando que ele não precisava manter as formalidades, e ainda diz que seria bom quebrar o gelo, já que os humanos superiores eram considerados seres lendários e temidos. Em um flashback da época em que lutavam juntos dentro do jogo, nosso prota questionava quantos inimigos Girart havia assolado, e o mesmo respondia que não fazia ideia, passando facilmente de 1000 abates. Apesar das boas lembranças, de volta ao presente, os dois comentam que até hoje não sabem como saíram vivos daquela batalha específica. Se lembrando de mais coisas que aconteceram durante esses 500 anos, Shin comenta com um amigo sobre a nação que ele havia fundado, e Girart, ouvindo aquilo, já logo dá uma bronca em Shin, que caguetou aquilo antes que ele pudesse se gabar. Conhecendo seus amigos, Shin sabia que o Homem-Fera podia dar aquela exagerada no assunto. Por conta disso, já adiantou tudo, inclusive suas observações. Para deixar os dois a sós, a elfa se levanta para fazer um chazinho, e Girart comenta que suas histórias de heroísmo terão que ser adiadas, já que ele tá curioso para saber um pouco da vida do nosso prota. Conversa vai, conversa vem, e o Homem-Fera compreende o motivo de não conseguir encontrar Shin em lugar nenhum. Poupando todo o drama, Girart admite ao nosso prota que em breve iria de base, provavelmente não aguentando nem mesmo um mês. O que aconteceu foi que ele sentiu que algo estava errado algumas semanas atrás, e quando Shin contou para ele da aparição do prota, então ele teve uma certeza. O homem reparou que o tempo começou a fluir de novo para ele, como se estivesse esperando o retorno do Shin. Sendo assim, ele comenta que finalmente os deuses ouviram suas orações, e logo se vira pro prota e chama o mesmo para aquele X1 bolado. Perto dali, a elfa escutava a conversa escondida, enquanto Shin refletia se o motivo desse convite seria para Girart morrer em batalha, com a honra de um guerreiro. Decidido, o Homem-Fera basicamente tem o desejo de que seu último duelo seja contra o guerreiro mais forte que já existiu, portanto estava curioso para ver até onde suas garras alcançariam diante de um adversário tão formidável. Sem opções, Shin aceita o X1 e aproveita para perguntar ao amigo se todos ali sabiam sobre o tempo restante de vida dele, que responde que já contou aquilo a todos e que só não havia contado sobre o duelo, mas que faria isso ao anoitecer. Então, já mais tarde, Girart reúne todos com relevância em uma sala e comenta que escolheu o lugar onde morreria. O Wolfgang, surpreso, pergunta o que o homem queria dizer com isso. Sendo direto, Girart lembra a todos que já comentou sobre o seu tempo restante de vida, e por conta disso, convidou o Shin para um duelo antes que o tempo dele acabe, sendo daqui uma semana. Ouvindo aquilo e se mantendo lúcidos, o elefante e a tartaruga, já contendo uma certa idade, aceitam a decisão de seu líder, mas a garota Kuori, por sua vez, fica incrédula pelos mesmos conseguirem ficar tão plenos diante de um relato tão triste. O Homem-Fera logo corta a garota, contando um pouco sobre sua trajetória, onde ele viu diversos companheiros caírem, seus filhos irem de base e até mesmo cuidando de vários netos no leito de morte. Por conta disso, Girart questiona qual motivo ele teria para viver diante de tudo que passou. E não só isso, ele deseja que todos ali assistam de perto sua última e maior batalha da vida, que acontecerá na Floresta Haluá. Em outro local, vemos nosso protagonista refletindo sobre ter que duelar com seu companheiro, justo quando finalmente ele conseguiu encontrá-lo depois de tanto tempo. Eis que a raposinha aparece, perguntando se alguma coisa incomodava o Shin, que apenas nega enquanto admirava a lua. Quando acaba a reunião, vemos Girart se lembrando do quanto o mundo ficou sem graça com o desaparecimento de seu mestre, e o Homem-Fera refletia o quanto era grato pelos momentos vividos ao lado de Shin. Os dias foram passando, e nosso protagonista e seus novos companheiros sempre tomavam café da manhã juntos, e Shin continuava a impressionar a todos com sua extrema habilidade de ferreiro, restaurando até mesmo as luvas de combate de Girart, deixando ela em perfeitas condições. Ver aquilo, passa um filme na cabeça do Homem-Fera, que agradece seu mestre por ter feito esse gesto por ele. Logo ambos se lembram que amanhã finalmente seria o dia do duelo, e apesar de não ser legal da parte de Girart, o homem questiona se caso nosso prota encontrasse uma maneira de voltar para a Terra, se ele largaria Shin para trás. Com um breve flashback de momentos que passaram juntos, Shin não hesita e responde que sim. Ele também acrescenta que esse era o motivo dele continuar lutando desde o início. A propósito, ele acharia ótimo se tivesse um jeito de resolver todo esse BO, tanto para ele quanto para Shin, sendo que ele mais quer um final feliz onde todos viveriam felizes para sempre. Como aqui é Capão Redondo e não Pokémon, o Homem-Fera dá uma risadinha e chama ele de lunático. Já pela manhã, finalmente chega o dia tão esperado pro duelo, e Girart está pilhadaço de ansiedade pro combate. Quando chegam na Floresta Haluá, Shin se compromete a controlar a área da luta para que nada atrapalhe os dois enquanto lutam, e nisso vemos seus acompanhantes
acompanhantes desejando boa sorte ao prota, enquanto Wolfgang e os outros agradeciam ao Homem-Fera por ter cuidado deles esse tempo todo. Assim, Girart e Shin se distanciam dali para finalmente começar a luta, enquanto seus anciões comentavam que fazia muito tempo que não viam um Rei Fera sorrindo assim, feito uma criança. O Wolfgang pede para sua filha testemunhar junto dele o Girart realizar seu triste desejo. Então, finalmente dado início ao combate dos dois amigos, vemos a primeira trocação entre eles, podendo ser sentido de longe pelos acompanhantes que ficaram nas montanhas. Girart elogiava o quanto os golpes de Shin estavam pesados como sempre, e nosso prota dá uma risadinha do amigo dizer aquilo como se não fosse nada. A trocação franca continuava, com os dois comentando como era bom sentir essa adrenalina como se fosse nos velhos tempos em que eram companheiros de grupo. Na montanha, Ori e seu pai ficam impressionados com a força do Rei Fera, não tendo ideia da dimensão de seu poder. Shin comenta que até mesmo ela teria dificuldades em lutar contra Girart, e ainda ressalta que aquilo era apenas um aquecimento, o que deixa a Tierra incrédula em saber que aquilo não era nem 50% da força dos dois. De volta ao X1, Girart comenta que já esperava que as técnicas que desenvolveu para lutar contra nosso prota eram inúteis, mas não esperava menos do seu mestre, que finalmente, levando o X1 a sério, começa a se transformar em sua versão lobo mau. Nisso ele se lembra da conversa na noite anterior, onde nosso prota deu sua palavra que não iria pegar leve com ele, mas que não usaria seus títulos que adquiriu quando derrotou o chefão final, porque aí já seria demais e injusto. Girart, que é um gentleman, comenta que faria o mesmo se estivesse no lugar dele, mas mesmo que a luta acabe em um piscar de olhos, ele pretende fazer com que Shin use toda a sua força, já que essa era a única e última oportunidade que ele teria no seu pouco tempo de vida restante. Dito isso, o Homem-Fera avança para cima do nosso protagonista, que instantaneamente revida usando um raio vermelho. O lobo consegue blincar e desviar do ataque, rapidamente aparecendo nas costas do Shin, que tenta surpreendê-lo utilizando suas manoplas, mas o prota não fica para trás e bloqueia a pancada da fera. Girart começa a reunir uma quantidade enorme de energia e, utilizando a técnica Excelência Lendária, lança um poder cabuloso que faz Shin ser arrastado para trás. Sem sossego, o rei continua atacando nosso prota sem deixá-lo respirar, combinando a palma das 8 flores e as fontes voadoras gêmeas. Shin só tinha a opção de se defender, enquanto refletia que seu companheiro deve ter levado anos para treinar e desenvolver toda essa estratégia. Se afastando do último ataque e confessando que não estava lutando com força total, nosso prota se desculpa com Girart e nisso começa a liberar uma energia sinistra no céu. O Homem-Fera fica empolgado vendo aquilo e na sequência vemos dois batendo de frente com seus poderes, que durante o impacto da explosão acaba quebrando a espada do nosso protagonista. Antecipando o próximo movimento, Girart consegue preparar um soco no estômago do prota, mas antes de conseguir acertá-lo, o Rei Fera acaba chegando no seu limite, que inesperadamente faz ele cair no chão cuspindo sangue e perder sua forma de lobo. Vendo que estava próximo do fim, Girart começa o seu discurso final, dizendo ter sido feliz de viver durante 500 anos, a ponto de conseguir até mesmo lutar de forma igual contra um humano superior. Por ter acertado Shin uma vez, Girart pede um favor ao seu mestre como recompensa. Antes de dizer o pedido, ele desconfia que nosso prota não tenha usado sua força total, e por sua honestidade com o companheiro, Shin salta para trás e simplesmente tira seus bloqueadores de limite, que faz emanar uma quantidade grotesca de mana. Ao sentir aquele poder próximo de um ser divino, o Rei Fera percebe que seu mestre com certeza é de fato o ser mais poderoso do universo, e na sequência se despede de forma emocionante, com nosso protagonista retornando até a montanha, carregando o corpo do seu eterno companheiro. Todos correm até o corpo de Girart e Shin dá um sermão neles, pedindo que todos levantem a cabeça, pois o Rei Fera conseguiu acertar um golpe nele, um humano superior, e isso só demonstrava que ele havia ascendido ao nível dele. A emoção tomava conta de todos presentes, e a pequena Kuori repara a expressão de felicidade no corpo do rei, que sem dúvida alguma foi dessa para melhor com muita honra. No enterro de seu líder, vemos toda a tribo de semi-humanos chorando sob uma forte chuva, com diversos lobos uivando e se despedindo do glorioso. Depois do enterro, vemos nosso prota sozinho na varanda, enquanto Shin chega abraçando ele sem muita explicação, e comenta que ela apenas sentiu que ele estava prestes a desaparecer dali. Por conta disso, ela se compromete a fazer tudo o que pudesse para ajudar Shin de alguma forma. Desabando em lágrimas, nosso prota desabafa dizendo o quanto é triste ver seu companheiro partir dessa forma, depois de ficar sem vê-lo durante tanto tempo, e a elfa conforta o garoto, dizendo que não tem problema em ficar triste com isso, mas que ele poderia contar com ela pro que der e vier. Alguns dias se passam e vemos Shin com as garotas num rolê pela cidade. Nosso prota repara que as companheiras estão usando orelhinhas postiças, e quando questionadas, Shin comenta que suas orelhas de elfas acabam chamando muita atenção, por isso elas colocaram essas orelhas para passarem despercebidas. Dando aquela seduzida, Shin pergunta pro Shin o que ele achava dela usar essas orelhas, e meio tímido, ele responde que ficou muito bom nela. Tierra, vendo aquilo, repara que nunca viu sua mestra falar coisas do tipo, e nosso prota já meio que desconfia
conversa sobre esse assunto e reflete que não esperava reencontrar seu outro antigo companheiro, Shueide, um Dragnir superior, que também era um de seus personagens do grupo e acabou dando as caras no enterro do Girart, representando Killmon, uma nação aliada de Farnid. Chegando no local que o companheiro estava, Shin pergunta se o Shueide havia se tornado um monarca, assim como o falecido amigo. Shin responde que não, mas explica que embora tenha sido o primeiro imperador do Império Dragão de Killmon, ele havia cortado os laços com a família imperial, e desde que Killmon se estabilizou, ele tem vivido livremente por aí. Shin também comenta que o segundo e atual imperador havia sido originalmente concebido para ser o primeiro, mas devido a um ferimento durante a fundação da nação, Shueide era como um substituto. O Wolfgang pede para todos aguardarem na sala, enquanto ele chamaria o Dragnir até lá, que rapidamente aparece e logo que vê nosso protagonista, dispensa seu subordinado e logo se curva perante Shin, alegando estar muito feliz com o retorno de seu mestre. Shueide ressalta sua vontade de servi-lo outra vez, sendo a lança que perfura seus inimigos. Pego de surpresa, Shin não lembrava dessa personalidade do Dragnir, que logo comenta que assim como a Shini, ele não precisava chamar ele de mestre ou ter qualquer formalidade. Sendo assim, o dragão concorda com aquilo e aceita se comportar da forma que nosso prota pediu. Quando repara em Shini, o dragão pergunta por que ela estava fazendo cosplay de gatinho, e a elfa responde que aquilo era fetiche de seu mestre, o que faz nosso prota ficar sem graça com medo do Dragnir entender errado. Eis que o papo furado acaba e o grupo conta ao Shueide sobre o que aconteceu com Girart, que ouvindo tudo, fica aliviado em saber que seu antigo amigo tinha sido um guerreiro até o fim da vida. Logo o dragão pergunta ao nosso prota o que ele faria agora, e Shin responde que pesquisou na biblioteca daqui e decidiu ir até o lugar sagrado, sendo seu próximo destino. Nisso Dragnir comenta que precisava voltar para Killmon, mas pergunta se poderia se juntar ao grupo de seu antigo mestre, mantendo contato com ele por telepatia. Enquanto isso, Shin concorda com aquilo, mas antes de se despedir, ele tira do inventário a antiga lança do Dragnir, a Najizuki. Feliz com a surpresa, Shueide segura a arma, dizendo que fazia muito tempo desde que segurou ela pela última vez, o que faz o dragão sentir uma enorme nostalgia. Não só isso, ele ainda repara que agora a alabarda parecia ainda mais poderosa do que antes, então Shin comenta que fez toda a manutenção na lança, melhorando seu poder em pelo menos 50%. Logo eles se separam e seguindo até a guilda dos aventureiros, Shin está decidido em aumentar seu rank para pelo menos rank C, então logo ele aceita um trabalho de eliminação de goblins. Curiosa sobre o prota, Kuori pede para acompanhá-los na missão, deixando seu trabalho de investigar a floresta Halua para depois. A garota havia ficado como responsável por atestar que a floresta esteja crescendo corretamente, e Shin, por ter lutado com Girart no local, meio que sente um remorso, e pede para acompanhar o trabalho de perto, assim que eles voltarem. Então logo nosso grupo parte em direção ao primeiro trabalho, e rapidamente encontram um grupo de goblins. Nosso prota derruba um deles com suas adagas, assim como Shini arremessando kunais. Kuori, por sua vez, utilizando seu arco e flecha, acaba derrotando dois de uma vez. Assim que o trabalho é feito, o grupo parte para a floresta Halua, que logo chegam até a montanha. Apesar de terem feito uma bagunça no dia da luta, a floresta parecia ter se regenerado e voltado ao normal, mas mesmo assim, Kuori comenta que eles deveriam fazer uma examinação detalhada nas árvores, assim verificando se há algo que não seja natural na área. A garota até comenta que se encontrarem ervas incomuns crescendo, eles deveriam recolher cada uma delas. Assim que terminam a tarefa, Shin volta à guilda e entrega os espólios da conclusão do trabalho, mas assim que recebe, a recepcionista comenta ter uma mensagem vinda do Barlux, mestre da guilda da filial em Berilish. Na mensagem dizia que nosso prota foi convocado pelo Palácio do Reino e que deveria ir até lá o mais rápido possível. Tiera pergunta se ele sabe o motivo do chamado e logo Shin se lembra que acabou derrotando o Skullface Jack por lá, além da sua espada sair voando até invadir o palácio. Apesar de querer ir junto, Kuori se desculpa por não poder acompanhar eles, já que a garota não tinha permissão para deixar do país. Dito isso, Shin comenta que tinha algo que ele gostaria de dar ao pai da garota e pede para ela avisar quando o Wolfgang estiver livre, que não demora muito, e já pela noite, nosso prota se encontra com o rapaz e avisa que precisa partir logo para Berilish. Por conta disso, ele entrega as manoplas que Girart usava, chamadas de Luas da Morte, e Shin informa que já fez a mudança do dono, que agora estaria no nome do Wolfgang. O rapaz comenta que essas luvas haviam sido destruídas no duelo, mas logo Shin responde que como foi ele próprio quem criou elas, conseguiu facilmente consertá-las.
sala. Não só isso, Giraert pessoalmente pediu que a manopla fosse entregue ao Wolfgang, que logo fica emocionado pelo presente. Em seguida, ele testa as manoplas e se surpreende com o tamanho e poder emanando delas. Já pela manhã, pai e filha se despedem do grupo, que logo partiu em direção aos próximos destinos, onde deveriam voltar usando o teleporte para o lugar exato do Santuário da Lua. Rapidamente eles chegam até o local, até que Shin repara no radar que alguém estava espiando o grupo. A elfa supõe que talvez esses seres estejam esperando o Santuário da Lua reaparecer por lá, já que não são todos que sabiam que a loja poderia ser carregada. No impulso, Shin pergunta se nosso prota iria desaparecer como a loja, e desabafa que sempre fica preocupada disso acontecer novamente. Assim que a elfa sai andando, Shin cochicha pra Tiera, dizendo que não consegue imaginar o que é esperar por alguém que poderia simplesmente não voltar. E Tiera responde que por Shin ser uma elfa, o tempo dela com os humanos são totalmente diferentes, já que para a espécie das duas, perder a razão de viver é a porta de entrada para o inferno, sendo este o caso da mestra dela, quando aguardava pelo retorno de Shin. Já mais tarde, nosso grupo retorna à Guilda dos Aventureiros e Shin comenta sobre a convocação do mestre da guilda. Uma das atendentes se dirige para chamar o Barlux, enquanto nosso protagonista questiona para a irmã se ela sabia do motivo de ter sido chamado. Para a infelicidade dele, a recepcionista responde que esse tipo de situação normalmente não é informado para as atendentes, porém ela já desconfiava que Shin poderia ser convocado, já que por Shin se tratar de um aventureiro em comum, logo as pessoas teriam algum interesse nele. Concordando com o que a garota diz, com uma cara de poucos amigos, a atendente também comenta na frente do grupo que o aventureiro continua mulherengo, estando sempre bem acompanhado quando vai até lá. Tentando negar a todo custo, nosso prota tenta dizer que a maioria de seus amigos são homens, mas Celica não cai em seu papinho e ainda fala que nunca viu ele falando com um. Angustiado para contrariar a atendente, nosso prota comenta que o aventureiro Wilhelm, que ela própria conhece, é um de seus amigos. Nisso todos do local olham para ele com cara de desconfiado, e a recepcionista pergunta se isso era realmente verdade, e Shin logo confirma com unhas e dentes. A única coisa que ele não entendeu é o motivo de todos do local começarem a olhar para ele quando comentou sobre o lanceiro. Em resposta, Celica explica que era muito raro Will se juntar a alguém, já que todos dizem que ele tem uma força de combate de rank S, além de que não há muitos rumores sobre ele ter amigos. Liberado para se encontrar com o mestre da guilda, logo Shin vai para a sala de reuniões, onde Barlux apresentará um mago ao nosso prota, Arad Royal, um especialista em avaliar pedras preciosas para a guilda, sendo o próprio mago quem analisou a pedra do Skullface que nosso prota trouxe. O tiozinho comenta que a espada que foi arremessada naquele dia acabou sendo cravada no quarto da segunda princesa de Berilish, Rione. Por conta desse ocorrido, causou uma grande agitação no reino. Mesmo que ninguém tenha sido acertado, o problema em si era a própria espada, já que seu encantamento elementar e materiais de base são bastante impressionantes, sendo comparado à espada real do reino. Além disso, a pedra do Skullface também emanava uma mana poderosa, o que indicava que o nível era muito alto. Se fazendo de bobo e já sabendo que foi descoberto, Shin questiona o motivo deles pensarem que estaria envolvido com a espada. Em resposta, o mago diz que após uma investigação, foi encontrado vestígios de mana diferente da espada, combinando levemente com a mana da pedra. Sendo assim, pelo fato de Shin ser o responsável por entregar a pedra, decidiram convocar ele para tirar essa dúvida. Indo ao que interessa, a própria Alteza Rione foi quem convocou o protagonista, já que a princesa era experiente quando se tratava de Skullfaces. Nisso, Shin pergunta o que exatamente Rione queria com ele, mas Barlux se diz também não fazer ideia, mas o mago responde que provavelmente envolve política no assunto. Liberado para voltar até a pousada e se encontrando com suas companheiras, nosso prota conta o que aconteceu, e Shin supõe que o reino queira que Shin vire subordinado deles, ou até mesmo ofereça um casamento com alguma nobre importante. A elfa ainda conclui que eles podem tentar recrutá-lo usando até uma forma mais agressiva. Não gostando nada disso, Shin diz que se for o caso, Shin poderia dizer já ser noivo dela, ou até mesmo dizer que está noivo da Tiera também, pois o que não faltava era mulheres no seu arsenal. Não é à toa que até Yuzuha, se transformando na sua versão humana, diz que também queria ser noiva do nosso prota, o que faz Shin ficar pilhado imaginando que se isso acontecesse, seria destruído socialmente. Mesmo explicando a situação, Yuzuha não parece entender, e chega até a perguntar se nosso prota e Shin iam só dar uma pimbadinha, o que deixa ele ainda mais louco. Já no dia seguinte, Shin chega até o portão do palácio e logo é recebido por Gadras, o responsável por guiar ele até Rione. Analisando o status do cavaleiro, Shin repara que ele é nível 188, um dos homens mais poderosos de Berilish. Assim que fica
frente a frente com a princesa de respeito, nosso prota agradece o convite e a garota logo se apresenta ao rapaz, que já joga na cara de Shin que não se importa muito com etiquetas, dizendo que ele pode ficar à vontade de chamar ela apenas de Rione. Gadra se envolve no assunto e ressalta que não é adequado ela dizer isso para alguém que acabou de conhecer, mas Rione logo quebra o clima, dizendo que futuramente eles poderão lutar lado a lado e seria bom não construir barreiras entre eles, só pelo fato dela ser da realeza. Shin, ainda meio constrangido, questiona qual seria o motivo de sua convocação e rapidamente a princesa abre um caixote onde estava guardada a espada que derrotou o Skullface. Quando pergunta se o aventureiro conhecia aquela espada, Shin responde que possivelmente seja a espada que o monstro estava usando aquele dia. Em resposta, Rione diz que acredita que aquele Skullface não deveria ter sido moleza. O garoto comenta que realmente a luta não foi fácil, já que até mesmo sua própria espada foi destruída durante o combate. Rione dá uma risadinha, dizendo que realmente Shin era diferenciado, já que muitos aventureiros poderosos, quando ganham moral com a realeza, acabam aproveitando a oportunidade para planejarem assassinatos, o que não era o caso dele. Para chegar nessa conclusão, Rione usou sua habilidade de intuição, que fazia seus palpites nunca estarem errados. Aproveitando, Gadras comenta que a carta de recomendação do Santuário da Lua também ajudou bastante com a reputação do garoto, já que a própria Shini não é alguém que se envolve com assassinos. Por fim, a loirinha para de enrolação e fala logo o que seria mais importante daquela convocação, que basicamente se resume a ele ter um duelo contra ela. Gadras fica se perguntando por que caralho essa princesa quer testar as habilidades do nosso protagonista, sendo que eles nem resolveram ainda a entrada de Shin no reino, mas logo Rione responde que primeiro é o X1 e depois ela resolveria os assuntos burocráticos. Incrédulo, o rapaz questiona que tipo de princesa aparece do nada chamando alguém para um duelo, sem mais nem menos, que sem papas na língua, responde que esse papo de princesinha elegante ela deixa para sua irmã mais velha, pois ela mesma prefere mesmo o bom e velho duelo. Sem perder tempo, Rione pega a maleta e sai andando, enquanto Shin e Gadras ficam com cara de bobo para trás. Logo em seguida, Rione aconselha que esse duelo seja feito em um lugar mais conveniente, então ambos serão teletransportados até um campo de treinamento que dizem ter sido construído para as batalhas entre os escolhidos. Na verdade, até hoje ninguém sabe os propósitos de terem feito esse local, mas existem muitas hipóteses sobre ele. Porém, visto que esses pontos de teleporte são tecnologias de antes do declínio da glória, pode ser que exista ainda mais coisas envolvidas nisso. Ouvindo aquilo, nosso prota concorda com a suposição, tendo em vista que teleporte era uma magia perdida dessa era. Mas de volta ao que interessa, Rione oferece ao Shin poder escolher qualquer uma daquelas armas presentes, e o mesmo de cara já saca uma espada. A princesa, por sua vez, não poupa exageros, já que pega uma bitela de espada. Antes de começar, a princesa comenta que essa disputa seria apenas para testar as habilidades de Shin, portanto ele não deve pegar leve. Dito isso, assim que o teste começa, ambos avançam em direção ao outro, tendo um belo duelo de espadas, até que a princesa, na intenção de pegá-lo desprevenido, acaba largando sua espada no meio do pelego e quase acerta uma bicuda nele. Apesar de ter evitado o ataque, quase que realmente ela acertou nosso prota, e a princesa indica que as coisas não serão tão fáceis nos próximos golpes. Com isso em mente, Shin ajusta seus status para que fiquem parecidos com o de Rione, e os dois dão continuidade nas trocações, com a princesa até mesmo perguntando se ele estava querendo medir forças com ela. O aventureiro responde que apesar da aparência, ele tem um pouco de força em seus braços. Achando que Shin estava pegando leve, a princesa diz ao garoto que ele deveria usar suas habilidades, que rapidamente ativa seu vigor vertiginoso. Porém, para sua surpresa, Rione consegue copiar e usar o mesmo poder. Do lado de fora, Gadras repara que ambos estavam bem parecidos em grau de aprimoramento, e o que separavam os dois eram apenas uma simples diferença de técnica. Na trocação seguinte, Shin tenta avançar na garota, que contra-golpeia instantaneamente, e pelo poder apresentado, nosso prota reflete que caso não tivesse desviado, poderia ter virado presunto. Em seguida, Rione comenta que pelo que reparou, ambos eram lutadores de estilos semelhantes, sendo parecidos até mesmo na velocidade. Shin concorda com ela, já que não deve mostrar mais poderes do que devia, e responde que seria interessante eles pararem por aqui, já que aquilo era apenas um teste. Fora isso, ele também diz que a espada da garota já estava só o pó, que assim que repara, Rione reflete que realmente aquela arma não era ideal pro tanto de força dela. Gadras se envolve no rolê e destaca o fato que a força de Shin é comparável à de Rione, e o que apresentou até agora era suficiente para passar no teste. Com isso, a princesa não deseja
deseja coagir o nosso protagonista a continuar lutando, finalmente dando um fim a essa palhaçada toda. Em seguida vemos Rione perguntando ao Shin se ele estaria a fim de servir ao reino de Berilish, que sem pensar, acaba recusando a proposta. A princesa até tenta persuadi-lo dizendo que mexeria uns pauzinhos para ele conseguir uma patente alta já de cara, mas o garoto sabia que só teria pepinos para resolver caso aceitasse, e ele não estava muito afim não, já que o que ele quer mesmo é ser um homem livre. A princesa acaba entendendo o lado dele, mas deixa as portas abertas caso ele queira voltar atrás. Em seguida, nosso prota pergunta por que Rione havia levado a espada dropada junto com ela, que em resposta, ela conta que ali em Berilish é costume que os homens dão uma espada para a mulher ao propor um casamento, mas caso o homem fosse infiel, a espada deveria ser usada para mandar o marido de base. Ouvir aquilo faz Shin ficar imaginando que se fosse no Brasil, o Chico Moedas teria ido de vala, mas logo Rione responde que hoje em dia isso é apenas uma formalidade, mas apesar de tudo, ela gostaria de considerar que aquela espada que caiu no quarto dela fosse considerada um presente. Nosso prota questiona se isso significava que ele teria pedido ela em casamento, e Rione confirma que sim, mas pelo fato de ter sido um acidente, a garota não iria ficar dando trela ao acontecido. Nisso, Gadraz explica que algumas pessoas poderiam aproveitar esse acontecimento para tentar prender nosso prota como um criminoso, fazendo até mesmo ele servir ao reino como punição. Sendo assim, a princesa deseja receber a espada como um presente, visto que aquilo poderia ter dado realmente ruim, já que as pessoas poderiam ter morrido no palácio. Para não ter que se preocupar com isso, Shin aceita em jogar a espada no peito da princesa como presente, mas pede que em troca disso, ele tenha acesso às zonas restritas da biblioteca de magia, que questionado o motivo daquilo, visto que aquela espada era bem cara, nosso prota responde que só quer viver sua vida em paz, fora que o que contém na biblioteca daria informações valiosas a ele. Dito isso, o acordo é firmado entre os dois. Se teleportando de volta, o grupo repara alguns guardas caídos e um dos cardeais da igreja, chamado Greril, presentes ali sob efeito de magias de sedução e confusão. O cavaleiro tenta dar um basta no que o cardeal estava aprontando, mas acaba não dando tempo. Então Rione e Shin acabam sendo teletransportados para um local aleatório. Chegando lá, os dois tentam analisar onde poderiam estar, e a princesa supõe que essas ruínas sejam da terra sagrada Calquia. A garota reflete que para alguém poderoso como o cardeal Greril ter sido afetado por uma magia, provavelmente o responsável por isso seja muito forte. Independente disso, nosso prota diz que eles deveriam se mandar de lá, e aproveita para perguntar se Rione consegue usar telepatia, que infelizmente não, já que ela não fazia parte de nenhum grupo. Nisso Shin conta que vai tentar entrar em contato com as elfas para se encontrarem, e pergunta se existia alguma cidade por perto. Em resposta, a princesa explica que existia a cidade murada de Valmer próximo deles, e assim que ouve aquilo, Shin entra em contato com Shinee, que dá um grito por ter ficado preocupado, achando que ele tinha ido comprar cigarro e que não voltaria mais. O garoto tenta acalmar a elfa diante da situação, que depois de entender o que aconteceu, Shinee explica que magias que afetam a mente, como a que o cardeal sofreu, são um grande problema, e até mesmo a realeza pode ser sujeita à execução caso forem pegos usando. Sendo assim, Shin comenta que não poderá voltar usando seu teleporte, porque era uma magia proibida, o que com certeza faria a princesa e outras pessoas impedirem a saída dele do reino. Dito isso, o garoto quer que a elfa resolva esse problema sozinha, já que ela fazia parte das forças do reino de Berilish. Logo, Shinee dá sua palavra que vai dar um jeito nisso e avisa que o ponto de encontro dele seria em Valmer, assim, terminando a conversa. Logo, a elfa avisa a Tiera que eles deveriam partir ao palácio, que no caminho, Shinee explica para sua aprendiz que nosso prota estava enrascado, já que é bem provável que um demônio esteja atrás dele, esses mesmos demônios que são criaturas criadas pelo miasma, e a diferença entre eles e os outros monstros é que eles são fortalecidos dentro desse miasma, além de poderem se passar por outros monstros. As criaturas afetadas pelo miasma atacavam qualquer coisa ao seu redor de forma maluca, e quanto mais humanoide for o demônio, mais poderoso e inteligente eles ficavam. Eles eram divididos em 7 categorias que representavam essa escala, sendo o Grão-Duque o mais forte entre eles. Tendo em vista que esse demônio conseguiu controlar um cardeal, é bem provável que esse chupeta seja pelo menos nível conde. Porém, mesmo sendo apenas de uma categoria intermediária, esse capiroto deve estar entre o nível 300 e 400, o que é bem alto. Finalizando a explicação e chegando com Tiera próximo do castelo, Shinee usa uma habilidade de invisibilidade para deixar elas duas ocultas, para entrarem no sapatinho dentro do palácio. A elfa aproveita para pegar Tiera no colo, pulando facilmente e atravessando os muros rapidamente. Chegando no castelo, tem a intenção de ir até a prisão. Chegando perto, ela repara que o meliante já estava preso, e depois de soltar a canção do Jigglypuff e botar os guardas
preparadas para dormir, ela abre a cela onde o cardeal estava. Questionando Greril, ele responde que não se lembra de nada ter sido lançado sobre ele, sendo tudo que ele tinha era apenas fragmentos de memórias. A elfa responde que estava de boa, pois Shin e Rione, que foram teleportados, estavam bem. Então assim que prepara para conjurar um feitiço para curar o cardeal, a elfa consegue fazer o demônio que controlava Greril dar as caras. Esse vilão era um Magnum Mookie de nível 423, que ao analisar que se tratava de uma elfa superior de cabelos prateados e olhos azuis, no mesmo instante reconhece Shinni, que comenta que ela sempre atrapalhava os planos dos demônios. A elfa responde que fazia 500 anos que não via esse tipo de criatura, que inicialmente apareciam apenas na época do cataclisma. Sabendo que tá lascado, o demônio começa a atacar a elfa, que consegue se defender com facilidade, fatiando os tentáculos que Magnum Mookie lançava contra ela. Surpreso, a criatura pergunta o motivo de Shinni estar ajudando o cardeal, que responde que não é justo deixá-lo morrer por conta de falsas acusações. Além do mais, permitir que os demônios façam o que querem seria uma desgraça pro Santuário da Lua. Regenerando seus tentáculos, Magnum Mookie recorda que esse tal de Santuário da Lua era o local onde um humano superior costumava ficar, e aquele mesmo rapaz havia eliminado muitos demônios tempos atrás, mas isso tudo estava no passado, já que a Era do Homem estava terminando. Com um papinho furado, a criatura tenta invitar Shinni para a tropa dos demônios, tentando persuadir ela dizendo que ela havia sido abandonada pelo seu mestre. Que ouvindo aquilo, a elfa reflete que se ouvisse aquilo antigamente, teria ficado emputecida. Só que hoje em dia, ela consegue controlar suas emoções. Sendo assim, Magnum Mookie tinha aparecido no momento errado e na hora errada, que sem perder tempo, Shinni invoca a espada da lua azul e em segundos simplesmente decapita a criatura pensando que era uma manteiga. Quando sai da cela e anda pelos corredores, todos os guardas ficam babando ao ver aquela beldade passar na passarela. Até que os três logo chegam até a sala do rei. Lá eles comentam sobre a presença de um demônio que acabou enfeitiçando e possuindo o cardeal Greril. Pelo fato deles serem inimigos milenares dos humanos, mas não serem vistos há muito tempo, todos pensavam que demônios seriam lendas, mas com a volta deles, aquilo poderia causar um grande desespero na população. A elfa conta que os dois que tinham sido teleportados estavam bem, e nisso o cardeal pede desculpas pelo transtorno, que logo é acalmado pelo rei, já que o mesmo estava enfeitiçado. Shinni explica que era importante não deixar a população saber sobre a presença demoníaca, para que o reino não entre em desespero, e se despede de todos da sala metendo o pé de lá. No corredor, Tira pergunta para onde elas iriam agora, e Shinni responde que elas iriam para Valmer, ao encontro do nosso prota, que questionada sobre qual seria a forma de transporte, Shinni só fala que iriam na base da corrida. Já na saída da cidade, a única coisa que vemos é um vulto passando pelo povo que entrava em Berilish, com o grupo do nosso prota indo em direção à cidade de Valmer, e Shinni pedindo pro lobinho acelerar, o que me cheira a ciúmes do nosso querido Shin estando a sós com a princesa. Chegando assim ao fim de mais um episódio, pessoal. Caso tenha gostado do vídeo, acerta o like e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Um abraço a todos, fiquem com Deus e fui!